Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede. A paz do Senhor para você que está aí nos acompanhando aqui em mais um episódio aqui do nosso RenovaCast. Renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção. Graças a Deus. Olha, Jesus está voltando, prepare-se, nós temos que estar aí prontos para esse acontecimento. Nós não sabemos quando ocorrerá, mas é de forma imprevisível. Já nos diz o escritor no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37, porque por um pouquinho de tempo, aquele que há de virá e não tardará. Então, nós temos que estar preparados, a gente observa os sinais que a cada dia que passa, a concretização do que Cristo havia relatado, proferido há tanto tempo atrás, a gente observa hoje que, a passos largos, a gente observa que estão se concretizando. E cabe a você e a mim tomarmos a decisão de seguirmos a Cristo enquanto ainda temos oportunidade. Já nos diz o profeta Isaías, em Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ainda está perto. Mas você estar aqui nos acompanhando em mais esse vídeo aqui, a respeito da palavra de Deus, que será relatada aqui através, como você já vem acompanhando, nós temos aí o nosso canal Renovo da Alma, com mais de 14 mil vídeos, com as mais diferentes mensagens, palavras de oração, bem como o nosso podcast, e aqui mais uma vez, mais um episódio com um convidado especial que já você vai conhecer. Mas antes eu te convido a se inscrever no nosso canal. Tem a aba embaixo inscrever. Você clica em inscrever. Logo após vai aparecer um sino. Você clica no sino. Em seguida aparece a palavra todas. Você clica na palavra todas. Com isso você estará sendo avisado quando saírem novos vídeos no canal, novas postagens, novos podcasts. Bem como ao adentrar os nossos vídeos, você deixa aquele legalzinho, aquele joinha, aquele like, assim você nos ajuda a alcançar o maior número de pessoas. Também você fica à vontade para comentar, para dar a sua opinião, a sua sugestão, sua crítica também pode ficar à vontade. E o que você acha a respeito do tema que está sendo aqui abordado e discutido também. Então, Deus te abençoe. E antes de nós iniciarmos aqui nosso podcast, queria apresentar os trabalhos que Deus nos concedeu a graça de escrevermos. Pela misericórdia do Senhor, escrevemos aí 3 livros a respeito de liderança, mas olhando de uma forma geral, porque todos nós somos líderes, independentemente da situação ou do papel que você exerça na sociedade, seja no aspecto profissional, seja na questão familiar, pai, esposa, filho, todos nós estamos inseridos e circulamos nos mais diversos ambientes da sociedade. E temos que observar se os ambientes a qual nós circulamos estão nos influenciando ou estamos, cada um de nós, influenciando as pessoas que fazem parte deste ambiente. E aqui o primeiro livro fala a respeito dessa questão interna, Radiografia para o Líder. O subtítulo, Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Ficando aqui apenas um pequeno fragmento do primeiro parágrafo, diz o seguinte: sabe-se que radiografia é um mecanismo que auxilia no diagnóstico e tratamento de problemas, visto que se extrai algo internamente externando, ou seja, trazendo a visibilidade com o intuito da resolução. Muitas vezes, quando acontece alguma problemática, você procura um profissional da área da saúde, quando ele não consegue diagnosticar de forma visível, ele pede ali uma radiografia, uma análise, para observar de forma interna o que está acontecendo e afetando o ambiente externo. Da mesma forma, nós somos seres espirituais dentro de um corpo carnal, e a maioria das situações que ocorrem no nosso mundo externo, elas advêm de fatores internos. Então aqui é uma radiografia da alma. Qual é o instrumento utilizado? Adquira o livro e você vai saber. Segundo livro, Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Quem você está a representar nesta vida? A gente observa que por exemplo, uma marca de um determinado produto, quando seja na área alimentícia, a pessoa quer introduzir uma nova marca no mercado, aí tem os representantes comerciais, e ali ele vai trabalhar, difundir aquela marca e propagar ali aquela indústria que ele está representando. E nós, quem nós estamos representando? A gente então trata desse assunto, essa temática aí sobre a perspectiva bíblica. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros, né? A gente observa que muitas vezes tem uma diferença entre o que é você ou quem é você. O que é o Marcos, né? Esse rapaz, você está vendo aqui, moreno, magro, franzino, né?
Mas quem é o Marcos? Só você convivendo comigo para saber quem eu sou. Muitas vezes as pessoas não sabem quem elas mesmas são. Então, há uma necessidade de você olhar para dentro de si e existe um espelho para você fazer essa análise. Qual é esse espelho? Adquira o livro e você vai saber. Então, Deus te abençoe. Se quiser adquirir os nossos trabalhos, você pode colocar aí embaixo nos comentários. Quero comprar, que a gente estará entrando em contato com você em nome de Jesus. Pois bem, estamos aqui em mais um RenovaCast, mais uma oportunidade graciosa que o Senhor nos concede. E para nós é um privilégio receber aqui um convidado especial, né? Um convidado aqui ilustre, que nos dará a honra da sua presença. Eu sei que são muitas ocupações, pastor, o convidado que está conosco aqui é pastor, e tem a sua área secular, as mais diversas atividades, tem a família, tem um pastoreio, mas mesmo assim o pastor disponibilizou seu tempo para estar aqui conosco, nos agraciando com a sua experiência, com a sua palavra, com a sua história, que com certeza vai enriquecer a sua vida, vai falar profundamente com você, através da mensagem que será aqui uma conversa, um bate-papo que a gente vai já estabelecendo aqui nesse momento. Desde já eu queria agradecer ao pastor aqui pela oportunidade de estar conosco, em nome de Jesus, e queria desde já franquear a oportunidade do pastor trazer já uma consideração inicial, bem como já iniciar o nosso podcast com oração. Pastor Luiz Gonçalves Júnior, né? Seja bem-vindo, pastor Luiz Gonçalves Júnior. Obrigado, Marcos. Para nós é uma satisfação estar aqui com você, né? Atendendo esse convite especial. Então, o pastor pode iniciar com oração, viu, pastor? Amém. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado por esse dia que tu fizeste para cada um de nós. Tu vem estar conosco durante os minutos, o tempo que estivermos aqui. Que a tua presença seja real no nosso meio. Que possamos extrair aquilo que já está em teu coração para que as pessoas sejam edificadas através desse podcast, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, o pastor Luiz Gonçalves Júnior. O pastor Luiz Gonçalves é o que? Mineiro, paraense, né? Quem é o pastor Luiz Gonçalves? Nasceu onde, pastor? Eu nasci na cidade de Imperatriz, Maranhão, né? Cidade que nós vivemos, né? Uma bênção a nossa cidade. Certo. O senhor nasceu aqui na cidade de Imperatriz, né, pastor? Aí, nesse caso, aí, o pastor é filho único, tem outros irmãos, e qual colocação está aí entre os filhos, se tiver outros filhos, no caso, né, irmãos? Eu sou o terceiro de 5 filhos. Certo. Né? Tenho 2 irmãs mais velhas e 2 irmãos mais moços, né? Meu pai é o pastor Luiz Gonçalves e a missionária Nezeilson, né? A gente é daqui mesmo da cidade. É uma satisfação ter nascido em Imperatriz. Tá certo. Então, o pastor aqui de Imperatriz tem mais 4 irmãos, né? Tenho mais 4 irmãos. 2 irmãs mais velhas e 2 irmãos mais moços. Ah, então nesse caso o senhor é o primogênito dos homens. Exatamente. Ah, tá certo, né? Como o pastor colocou aqui, é filho do pastor Luiz Gonçalves e da irmã Nezeildes, né? Exatamente. Nossos telespectadores que estão nos acompanhando sabem aí, já conhecem bem a história do pastor Luiz Gonçalves, né? O legado que ele tem na cidade de Imperatriz, nós estaremos também, de certa forma, não tem como não tocar aqui no pastor Luiz Gonçalves, bem como na missionária Nezeildes, né, que fazem parte também da sua trajetória, né, são seus genitores. E a gente vai estar trocando aqui, pincelando alguns pontos, e já queremos louvar a Deus pela vida do pastor Luiz Gonçalves, da missionária Nezeildes, né. E nesse caso, o pastor Luiz Gonçalves, né, no caso da abençoada que está com o pastor, a missionária, né? Sua esposa, família, quantos filhos? Amém. Eu sou casado com a missionária Eliséia, né, Gonçalves. Nós temos 2 filhas, né? Eu tenho uma filha de 18 anos, que é a Ana Caroline, e a Mariana, que tem 14 anos. Ah, então no caso da irmã Elisete, né? Eliséia, né? Isso. É o feminino de Eliseu. Pronto, graças a Deus. Aí já quanto tempo, pastor, já de matrimônio? Nós temos 21 anos completados. Esse ano vamos fazer 22 anos de casados. Graças a Deus, né? O pastor ainda é uma pessoa jovem ainda, já com 22 anos de casado. Desde já louvar a Deus pela vida do pastor, bem como da missionária. Porque não é fácil, né, pastor? Não. A gente observa cada dia que passa aí as famílias sendo dilaceradas, mas graças a Deus, né? O pastor vem mantendo aí, juntamente com a missionária aí, esse matrimônio sendo um exemplo, né, pastor, aí desse caso aí, né? É o que a Bíblia nos instrui, marido de uma só mulher, né? É bíblico, né, pastor? E como você mencionou bem o nome do pastor Luiz Gonçalves, se tem uma coisa que eu aprendi muito com ele, foi ter esse caráter de um marido de uma mulher só, que ele prega muito, preza muito por isso, né?
E a luz da Bíblia é o correto a se fazer, vamos dizer assim. Já temos aí mais de 21 anos de casado, vou fazer 22 anos de casado. E se eu tiver que casar, eu vou casar com a mesma mulher, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, a questão do exemplo, né, pastor? Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 4, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão, exemplo dos fiéis, na palavra, do amor, no procedimento, na fé e na pureza. E aí o pastor coloca bem aí, que nesse caso, o exemplo aí começou dentro de casa, né, pastor? Exatamente. Vendo os ensinamentos do seu pai, da sua mãe, e o exemplo na forma, não é só o falar, né? Exatamente. Se a gente for tomar como exemplo, nós somos 5 filhos, eu só tenho um irmão que é solteiro, que nunca casou, e os outros 4 que são casados com as mesmas mulheres. Então, nós não tivemos nenhum caso de divórcio, né? De quebra de matrimônio. Primeira esposa que Deus deu a cada um de nós, ou esposo, né, que as irmãs são casadas, são os mesmos maridos desde quando nós casamos, né, vamos dizer assim. E isso é importante, né, pastor, porque é o que a Bíblia menciona, o que é revelado. A gente observa lá, o Senhor falou lá em Malaquias 2, versículo 16, que ele abomina o divórcio, né? Olha o termo que ele utiliza, né, pastor? Eu tenho uma versão, eu lembro que ele diz assim, eu odeio o divórcio. Isso, tem versão que fala nessa expressão. Eu odeio o divórcio. Então, é uma coisa que não está, né, no manual de Jesus, no nosso Deus, é a questão do divórcio. Infelizmente, temos vivido dias de Noé, né? As pessoas estão casando, estão nesse casamento, e parece assim que, como eu costumo dizer, Marcos, parece que estão banalizando o pecado. Outro dia eu conversando com um amigo meu, um pastor Lucas, lá de Redenção, e eu falei para ele, Lucas, o grande problema hoje da humanidade é que eles estão, de certa forma, banalizando o pecado. Aí eu falei, Júlio, mas o pecado por si só, ele já é banal. Falei, aí que entra o grande problema. É porque as pessoas fazem coisas que ligam elas ao pecado e acham que é uma coisa comum. Não é normal, mas acho que é uma coisa comum. E assim, a vida vai tomando seu prumo de forma, assim, totalmente longe da palavra de Deus. E é o grande problema da humanidade. Hoje começou lá no princípio, que foi a queda do homem através de sair de uma palavra. Que palavra? A palavra do próprio Senhor. Aí alguém pergunta, mas naquela época não tinha Bíblia, mas tinha a palavra de Deus. A Bíblia, que no seu original significa livro, pergaminho, se nós tratarmos ela apenas como isso, ela perde a sua essência e o seu poder. A partir do momento que eu trato a Bíblia como a palavra de Deus e faço uso dela, eu acabo conseguindo conquistar e trilhar por caminhos que não sejam tortuosos. O grande problema começou com Adão. Deus colocou lá Adão no meio do jardim, no capítulo 2, versículo 16, se eu não me engano. Tá aqui, Adão, tu tem tudo. Ele deu uma orientação para ele. Coma de tudo, faça o que você quiser. O jardim é seu. Só não toca naquela árvore. Aí no capítulo 3 veio a queda. E a Bíblia vai dizer que ele passou por cima de uma palavra. Que palavra foi? A palavra do próprio Deus. Então o pecado, ele entra na vida do homem quando eu passo por cima desta palavra. É Deus que nos deixou essa palavra. A partir do momento que eu não deixo, que eu deixo de segui-la, eu estou passando por cima da palavra do próprio Deus. Parece até uma coisa assim, surreal, né? Porque qual homem que tem poder de passar por cima da palavra do Senhor? Aí que entra o livre-arbítrio e a livre escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio como deu para Adão. Ele teve a livre escolha de pecar ou de não pecar. Ele teve a livre escolha de estar na palavra ou sair da palavra. A partir do momento que ele saiu da palavra, ele passou por cima de uma palavra, do próprio Deus. E a queda foi eminente na vida do homem. Verdade, essa colocação que o pastor fez aí de forma brilhante, esse apanhado aí, trazendo lá na origem, né, pastor? Né? Começou tudo lá, né? Começou tudo lá. Mas né? eu amo a palavra de Deus, Marcos, assim, porque começou no início, né? Aí vem a revelação aos nossos corações em Apocalipse 3, versículo 8, onde a palavra de Deus diz: desde a criação do mundo, o poder de Deus já havia sido morto. Então, antes do homem pensar em pecar, Deus já tinha um plano perfeito para a humanidade, que era a morte do seu filho, conforme João 3,16. Verdade. Aí o pastor tocou na questão das escolhas, né, pastor? Aí me lembro lá de Deuteronômio 30, verso 19, onde o Senhor fala o seguinte: os céus e a terra tomam por testemunho contra ti, que hoje te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Nesse caso, como o pastor colocou aí, né, citando lá Gênesis 2, verso 16 e verso 17, ele propôs: ó, está aí diante de você. Mas o homem escolheu seguir
algo que para ele aparentava ser bom, mas no final foi morte, né? Exatamente. É o que Salomão diz lá em Provérbios 14, verso 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Aí onde entra, pastor, voltando de novo lá a questão da vida conjugal, e muitas pessoas acabam, de certa forma, fazendo determinadas ações, escolhendo, aquilo acaba se repetindo. Aí, de certa forma, infelizmente, algumas pessoas que têm, de certa forma, uma certa posição social, que o número considerável de pessoas tem como exemplo, faz, aí todos olham assim, não, se fulano fez, também posso fazer, quer dizer, mas a palavra não liberou, né, pastor? Não liberou e nunca vai liberar. Um dia num culto, num devocional lá na empresa que eu trabalho, nós fazemos um devocional lá, e um dos colaboradores levou uma mensagem muito interessante. Quando ele falou assim, antigamente, se prostituir, adulterar, entre outras coisas que o mundo prega como uma coisa normal ou comum, era até contra a lei. Né? O homem ser uma pessoa jurista, você sabe, ser uma pessoa do ramo de advocacia, né? Então, você sabe disso. Antigamente, adultério infligia até em algumas perdas de direito, né? Dependendo de qual o cônjuge que fizesse o adultério, né? Tivesse o adultério. E hoje a lei ela parece que ficou mais branda, né? Eu não entendo muito de lei, mas... Hoje até para divorciar, pastor, você pode ir direto pro cartório. A facilidade, você tinha um tempo, né? Mas hoje a iniquidade se proliferando. Inclusive, mas é muito interessante, eu e minha esposa, eu vou já voltar ao assunto que eu estava falando, mas eu e minha esposa, nós temos já quase 10 anos que a gente trabalha com famílias, casais. Tivemos no ano de 2021 e 2022 na liderança geral do Campo 1 da família, né? Também. E a gente lidou com vários tipos de casos, né? Coisas assim horrendas, coisas absurdas, vamos dizer assim, né? Que isso para mim no mundo seria algo muito assim difícil de digerir. Imagina dentro daquilo que nós estamos inseridos, que é a nossa comunidade cristã, vamos dizer assim. Mas assim, porque eu sempre gosto de pesquisar. Como eu preguei muito sobre família, gostava de levar alguns dados, dar palestras para casais. E essa semana mesmo eu estava pesquisando sobre a questão de divórcio, e você falou um assunto interessante. Né? O Brasil, se eu não me engano, bateu o recorde de divórcios feito no próprio cartório, sem haver a necessidade de um juiz, né? Então, em 2022, o Brasil parece que bateu recorde no número de divórcios. Se eu não me engano, chegou a quase 700 mil divórcios durante o ano de 2022. Então, é algo assim que é da gente se espantar, né? É algo que, infelizmente, parece que virou comum. E é o cumprimento da palavra. E do que nós estamos vivendo, isso aí, como você falou no início do programa aí, da vinda de Cristo, isso são coisas que aconteceriam. Eu costumo até dizer assim, não, mas isso tem que acontecer, mas eu não preciso participar disso. A Bíblia está nos orientando. As Bíblias, ela tem bons exemplos e maus exemplos. A gente aprende com os bons, mas também aprende com os maus. Os bons é para seguirmos e os maus é para não fazermos. Né? Tem vários casos na Bíblia de coisas que deixam maus exemplos, mas é para a gente não seguir esses maus exemplos. Né? Seguimos apenas os bons exemplos. Eu até costumo dizer assim, que a Bíblia não foi escrita por minha causa ou por sua causa. Ou, aliás, perdão, os homens que nasceram e que estão contados na palavra, eles não nasceram por mim ou na sua causa, com exceção do próprio Cristo, que ele nasceu desde o início, o nascimento, a morte foi por nossa causa. Mas as histórias desses grandes homens de Deus foram registradas aqui para que nós fôssemos edificados de alguma forma. Quando Noé nasceu, por exemplo, o Adão nasceu, a ideia não era para que eu e você fosse edificados, né, com a queda, com a primeira e segunda aliança, a ideia não era essa. Mas Deus fez questão de registrar isso para que nós aprendêssemos alguma coisa. De certa forma, nós entendêssemos qual foi o verdadeiro motivo da queda do homem. Então, a gente tem vivido dias assim terríveis, né? E eu, assim, infelizmente, hoje eu recebi um vídeo de um amigo, mandou um vídeo meio preocupado e tal, com um rapaz que foi agredido e tal, com um spray de pimenta, que estava pregando numa praça e tal. O policial foi lá e jogou um spray na cara dele e tal. Eu falei assim, é daí para pior. O evangelho, cada vez mais que ele for se fundindo, cada vez mais que ele for sendo transmitido, mais pessoas vão ficar como
comichão nos ouvidos. Eles não vão aceitar esse evangelho. E o evangelho é para quem quer, porque o significado do evangelho são boas novas. Nós temos aprendido até na escola dominical aí. São boas novas. Então, como é que eu vou te levar boas novas de salvação, te levar uma mensagem que pode mudar a sua vida, como um dia mudou a minha e a sua, e de todos que estão nos ouvindo, aqueles que confessaram a sua fé em Cristo. E eu não vou também levar isso para outras pessoas, né? É algo que é tão bom para a gente que a gente quer levar para as outras pessoas, né? Infelizmente, nós estamos vivendo dias terríveis e, infelizmente, vai piorar. Vai chegar um momento que o rapto vai acontecer e a gente vai ser desse sofrimento. É verdade, a gente observa lá, o escritor Mateus vai dizer em Mateus 24, verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. E aí, nessa situação, acabam se proliferando essas mensagens e, de certa forma, é uma mensagem agradável, sim, né? Pessoa de certa massageia o ego, nosso coração. Isso aí, a pessoa muitas vezes, até ouviu um certo termo, não sei quem foi que disse, que a pessoa muitas vezes troca de mulher igual troca de camisa, questão da banalização. Meu pai fala muito isso, meu pai. A gente precisa do pastor, então, que eu ouvi falar, então. Fala muito isso, ele fala assim, as pessoas estão mudando de esposa ou vice-versa, como muda de camisa, né? E se a gente for analisar todo o livro de Malaquias lá, principalmente nessa parte lá, isso fedeu as narinas do Senhor. De certa forma, aquilo ali estava trazendo repugnância pelo próprio Deus, as atitudes daquele povo em desprezar a mulher da mocidade deles, né? Eu falei assim, vai lá e manda eu dar uma mensagem para eles, que eu estou aqui. Apesar deles estar distantes de mim, mas eu estou observando esse povo, porque aquele povo sempre teve o carinho, o acolhimento, né? Do próprio Deus, por ser um povo escolhido, né? Mas estavam fazendo, se você for analisar, desde a queda, Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem, né? Deus fez o homem. A gente se pergunta, por que Deus fez o homem? Aí alguém responde, por amor. Bem, eu aprendi uma coisa, Marcos. Amor, ele acontece quando você tem relacionamento. Por exemplo, quando eu casei com a minha esposa há mais de 20 anos atrás, eu namorei com ela um ano e alguma coisa, um ano e 6 meses, 7 meses, se eu não estiver enganado. Nós namoramos e a gente tinha um carinho, um afeto um pelo outro. E posso considerar amor? Posso considerar amor, mas não como eu considero hoje. Pelo relacionamento, eu saber que ela tem as dificuldades dela, os defeitos dela, como eu tenho, e a gente se respeitar mutuamente, e a gente conviver com essas diferenças, e a partir disso a gente vai criando um laço de relacionamento maior. E assim é com o nosso Deus. Nós servimos a um Deus que é um Deus de relacionamento. O que Ele quer de nós? Que nós tenhamos relacionamento. A gente não consegue, por exemplo, por que eu estou aqui hoje? Porque de certa forma nós temos um relacionamento. Você me conhece de outros lugares, fez o convite, nós estamos aqui hoje. E a vida é assim. Ninguém vende sem relacionamento. Né? Ninguém sai ao menos na rua sem um relacionamento. Porque as pessoas elas são movidas pelos relacionamentos. Né? E as pessoas crescem pelos relacionamentos. E na igreja? Né? É que deve haver esse relacionamento maior. Né? Só que infelizmente, como você falou aí no início aí, as pessoas estão trocando relacionamentos, amizades, estão trocando as mulheres, as namoradas, as noivas, como se troca de camisa, né? Como se parece que não estão nem fazendo nem questão de lutar por este relacionamento. Aí vem Jesus e nos prova diferente, né? Então eu acho assim, hoje o grande problema da humanidade é a falta de relacionamento. O que o relacionamento leva ao homem até Deus? A intimidade. Eu não consigo ter intimidade com Deus se eu não tiver relacionamento com Ele. De todas as pessoas que eu convivo, a pessoa que eu mais tenho intimidade é quem? Minha esposa. É o que eu mais, porque eu tenho mais relacionamento com ela. Eu tenho intimidade para qualquer tipo de assunto para falar com ela, ou qualquer tipo de ação também para estar com ela. Então, é isso que a humanidade precisa, é de um relacionamento real, sério, com o Espírito Santo. E é que está faltando. Aí, nesse caso, aí parte de uma convivência, né, pastor? Convivência. Observando a questão matrimonial que o pastor colocou aí, primeiro, se não casou direto, e namoro. Exato, teve um conhecimento, aí foi de forma, passou para o noivado. Exatamente. Quer dizer, a intimidade do casamento hoje é totalmente mais avançada do que tinha no namoro. E nesse caso, houve uma construção, né? E a cada aumentando a intimidade, há, de certa forma, revelações acontecendo nesse relacionamento. Aí me faz lembrar lá de Salmo 25, versículo 14, que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que eu tenho, quais dará a conhecer os seus mistérios, né? Então o pastor coloca de forma bem precisa, bem pontual aí, a questão de o ser humano se relacionar com Deus, né? Estar próximo do Senhor, porque se relacionando com Deus, talvez não vai se deixar ser enganado, né, pastor?
Eu me lembro aqui de Paulo, quando diz lá em Colossenses 2, versículo 8, o seguinte, olha, cuidado para que ninguém vos venha enganar com suas filosofias, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, já para encerrar esse assunto, mas a gente observa que tanto se praticar essa situação banalizada está virando tradição. E as pessoas estão seguindo como se fossem tradições, mas são de homem, não que a palavra, de certa forma, ensina, né, pastor? Então, pastor, aí nesse caso aí, nessa área de relacionamentos, né? Aí o senhor é pai de duas jovens, né? Duas lindas filhas. Antes eu queria, pastor, qual o seu aconselhamento nesse caso aí, em relação aos casais aí, nesse caso aí? O senhor já trabalhou durante um bom tempo, né, com famílias, né? A palavra é importante, a busca do Senhor, assim, qual o conselho você poderia dar aí? Eu aprendi uma coisa, nós estamos aqui sobre uma mesa. O grande problema hoje dentro das famílias é esse tempo nesta mesa. Ah, sim. Eu acho que nós temos gastado muito tempo. O grande vilão hoje dos relacionamentos, infelizmente, são as redes sociais, né? Quando o celular foi criado e ela veio ao público de uma forma assim mais, assim, uma forma maior, vamos dizer assim, em 94, poucas pessoas tinham acesso ao celular pelo preço, era caro e tal. O smartphone, quando ele foi criado como uma ferramenta de trabalho. Hoje, ele virou uma ferramenta de entretenimento. Aí eu sempre costumo dizer, Marcos, assim, que o entretenimento, ele nunca vai ser, nunca foi e nunca será pecado. Entretenimento. Eu posso sair, me entreter com a minha família, com os meus amigos, não tem problema nenhum, desde que seja uma coisa pautada que não fuja dos nossos princípios bíblicos. O grande problema hoje é aonde os entretenimentos podem nos levar, que são as distrações. Eu estava, outro dia até ministrando, eu fiz uma alusão à queda, né? Se Eva vivesse Eva e Adão vivessem nos dias contemporâneos, talvez ela chegasse até a árvore através da distração por estar no celular. É claro que isso, quero que isso seja de forma alguma uma heresia, né, alberética. Mas assim, se fosse ver nos dias hoje, a distração, porque hoje a criança, ela quase nasce com o celular na mão. E onde entra o problema? Na falta de uma atenção dos pais. Mesa, por exemplo, lá em casa nós adotamos um sistema. Se nós estamos na mesa, se nós estamos almoçando, se nós estamos tomando café, e a gente faz muita questão de almoçar juntos, né, até onde a gente pode, depois que minhas filhas casarem vai ser mais difícil. É um momento nosso, então a gente aproveita aquele momento. Né? A gente deixa as redes sociais, o celular, qualquer outra coisa que vai nos tirar a atenção e a gente almoça junto. Porque a gente ganha muito naquele momento. Né? E as pessoas perderam isso. As pessoas perderam esse tempo com a família. Isso é um investimento que se faz. Exato. Né? É um grande investimento. Você falou uma palavra correta. É um investimento. Hoje, é tão assim, vai ser assim, tão assim, uma coisa assim, parece tão comum que eu vou falar hoje, mas hoje, por exemplo, você pode estar na mesma casa com a pessoa e se comunicar, em vez de se comunicar chamando ela, você se comunica pelo celular. Às vezes a pessoa o pai está numa sala, a mãe está no quarto, a filha está no quarto dela, ao invés de ir lá falar alguma coisa ou fazer um chamamento, a pessoa manda uma mensagem, né? Por quê? Porque é mais prático, parece, né? Só que isso vai perdendo aquela afetividade, aquele momento de interação, aquele momento de relacionamento. Voltamos para o relacionamento, né? A gente vai perdendo. E isso acaba, o celular, que foi algo que foi criado para aproximar, é o Marcos está no Japão, e eu estou em Imperatriz, eu quero falar com o Marcos, eu mando uma mensagem para ele agora e ele me responde automaticamente. Isso é uma coisa que aproxima. Ao invés de aproximar, o que ele fez, sei lá? Ele afastou as pessoas. Está distanciando, né? E aí, com tudo que nós vivemos nos últimos 5 anos, com essa pandemia e tudo, piorou mais ainda. Então, o índice, você vê, eu te falei de um número, se a gente procurar na internet, um número bem assustador, o número de divórcios, né? E hoje é aquele negócio. A gente tem, eu costumo falar muito com a minha esposa assim, a gente tem que ter cuidado com os bons dias da vida. Cuidado com um bom dia que alguém te dá. Eu não sei o que está por trás desse bom dia. Então, não estou dizendo que eu tenho que ser mal educado, que eu tenho que ser grosso, que eu não tenho que retribuir com outro bom dia. Jamais, de forma alguma. Mas cuidado. Né? A gente até costuma dizer, outro dia de semana nós estávamos conversando lá em casa, e a gente falando sobre essa questão assim, quando você vai atingir um determinado cargo, função de liderança, que é o caso do pastoreio, no nosso caso,
todo mundo está olhando pra gente. Então tem pessoas que estão olhando pra gente, torcendo por nós, outras pessoas que às vezes também não torcem, pode acontecer, mas tem aquelas pessoas que estão querendo distrair ou ter um relacionamento diferente daquilo que nós queremos, né? Então a gente tem que estar sempre alerta, né? A gente tem que ser sempre alerta, né? O que Jesus falou assim, olha, vigiai e orai. Ele não falou orai e vigiai. Isso, Mateus 25:14, né? Olha o exatamente. primeiro termo que ele utiliza, né? Ele fala assim, vigiai e orai. E ele estava fazendo alusão ao quê? Aos discípulos que estavam dormindo. E de certa forma é uma sonolência espiritual. Porque nós nos ficamos tão afastados da palavra de Deus, ele só teve que se afastar por um período. Para se entender que foi uma hora. Quando ele fala assim, só uma hora, você não pode ficar comigo, né? Ó, vigiar e orar, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu costumo dizer que não existe super-herói e nem super-heroína. Achar que o pecado você vai bater de frente com ele porque você é uma pessoa que o seu espírito está pronto para bater. E tem que ter muito cuidado com isso. A Bíblia diz que a gente tem que resistir do diabo e tem que fugir dele. E o tempo todo a Bíblia vai nos dando conselho, o próprio Cristo nos aconselhando, pessoal, fuja, saia, é mal, aparência, isso ali vai, conota a aparência do mal, vai embora, foge disso. E não adianta você bater de frente que você vai pecar. Nosso pastor Hildo Cavalcante, eu tenho um carinho muito grande por ele, até um abraço para ele, ele fala um negócio interessante. Ele fala assim, besta é quem acha que o diabo é besta. Então, se você for analisar, ele tem razão. Né? Não vá bater de frente não, que você vai perder. Mas aí eu tô falando assim, não, a Bíblia não diz para você ir lá enfrentar esse diabo. Em nenhum momento. O Jesus diz para você, fugir dele. Resistir dele. Né? Resista do diabo. E ele fugirá de vós. Então, tipo assim, é o que a gente precisa resistir. Só que o que a gente tem feito? A gente tem ido de encontro. O que Eva fez? Ao invés dela resistir à tentação, ela foi até. O diabo, ele não faz você pecar, ele te tenta. A decisão é minha. Entra de novo a livre escolha. Eu tenho livre-arbítrio de ir até ele. Ela foi. Mas ela poderia ter conversado com ele. Porque o que vai dizer no capítulo 3, versículo 1? O diabo faz uma pergunta para ela. Quer dizer, então, que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore que está plantada no meio do jardim? Ele deturpou. Exatamente. Ele distorceu a palavra. Aí no versículo 2 ela retruca ele, não, ele não disse isso, ele disse que a gente pode comer de todos, menos essa. O que ela estava fazendo lá? Aí ele, de certa forma, então abriu a mente. Abriu a mente dela, a luz dos olhos dela, não a luz da palavra. E ela caiu na tentação do diabo, porque tudo que o diabo te mostra, tudo que é algo que é prazeroso. O que ele fez? O que ele fez com o segundo Adão? A mesma coisa. Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. A primeira, e a Bíblia diz no versículo 2, que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E depois do jejum, a primeira pessoa que aparece para ele, o próprio diabo. O que ele fez? Tentou fazer com ele o que ele fez com ela. Tentou fazer com o segundo Adão o que ele fez com o primeiro Adão. Só que Adão tinha uma palavra, que era do próprio Deus, não coma. Ele só tinha que resistir. A Eva só tinha que falar assim, permanecer naquilo que ela falou assim, não, ele disse que não é para eu comer, então eu não vou comer, porque eu sirvo a Deus. Eu estou aqui porque Deus me orientou para não fazer isso, então eu não vou fazer. Ao invés de Jesus fazer a mesma coisa, ele fez o quê? Ele retrucou com a própria palavra. Ele usou a palavra de Deus para se defender. Ao invés de ela usar a palavra de Deus para se defender, ela caiu na cilada do maligno e acabou pecando. Então, hoje nós temos que ter esse cuidado. Então, a mensagem é que eu não sou o maior experiente, não tenho maior experiência na questão de relacionamentos conjugais. Então, a gente já passou por algumas situações, a gente já viveu algumas situações, graças a Deus, nada assim de separação. Nem pensamos, acho que nunca passou pela nossa cabeça em separar um dia, nem vai passar, e nem vamos separar em nome de Jesus. Né? Mas o que a gente presenciou muito, Marcos, foi essa questão do hoje por tudo é motivo de separação. Meu pai falava um negócio interessante para mim. O homem, antes de casar, ele já amaldiçoou o casamento dele. E faz sentido. Porque o que está acontecendo hoje? A pessoa vive ali 1 ano, 2 anos, namora e tal, vamos casar. Vamos, aí começa a se perguntar, será seu tempo? Porque não oro mais. Só decidem. Aí um deles fala, vamos fazer assim, a gente casa. Se não der certo, a gente separa. Então eles já estão jogando uma maldição sobre os casamentos.
A partir do momento que eles casam, já vai trabalhar em prol daquela palavra. Não dá certo, né? E a gente só casa uma vez. Se a gente for entrar nessa linha de casamento uma vez, a gente vai assustar os telespectadores, a gente de certa forma vai bater de frente com muita gente. Hoje é complicado, mas a palavra ela tem que ser dita. A palavra ela tem que ser pregada. O que doer, ela tem que ser pregada. Não está me fazendo bem. Então a gente tem que rever nossos conceitos. A gente tem que rever a nossa forma de pregar, a gente tem que rever a nossa forma de lidar com isso, porque ou a gente está na palavra, ou a gente está longe da palavra. E longe da palavra, estamos longe do próprio Deus. Não adianta. A pessoa, muitas vezes, ela quer enquadrar Deus à sua realidade, né? Sendo que nós que temos que nos enquadrar à realidade do Senhor, que estar aí, elencada na palavra de Deus, né? E como você colocou muito bem aí, a questão de se aproximar de Deus e resistir o diabo, né? Já nos diz o escritor Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E a questão da aparência, né? Talvez um bom dia, né? Não tem nada, não, né? Aí muitas vezes vem disfarçado. Disfarçado. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda forma de mal. Aí eu me lembro de José, pastor. José, como o pastor bem colocou aí, também a pessoa tem esse mal dentro do meio cristão, protestante, quase não se utiliza mais esse termo, né? Mas quem protesta mais, né? Infelizmente tem as exceções, né? Mas nesse caso aí, a pessoa achar que é o Todo-Poderoso, né? José não perdeu tempo, não, pastor. Ele, pernas para quem te quero. E olha que a condição dele não era das mais favoráveis, era escravo, diferentemente de um certo cidadão chamado Davi, né? Exatamente. Já estava numa posição mais privilegiada, né? Então, muitas vezes não é nem um ambiente, né? É a pessoa, como você colocou, é a convicção interna, né? Você falou um ponto interessante, Davi, rei Davi. No capítulo 7 de 2 Samuel, a Bíblia diz que ele observa a arca. E a arca era a suprema presença de Deus ali representada, né? E desde a época que ela tinha vindo da casa de Abinadab, ele se, de certa forma, aparentemente ele se preocupou, porque ele vivia, como ele disse para Natan, estou aqui, estou preocupado. O que foi, meu servo? Eu estou aqui no palácio, cedros, de cortinas de cedros aqui. Você está dizendo assim, eu estou cercado das mais riquezas que existem no mundo, e a arca do Senhor está ali, no mesmo lugar, desde quando saiu lá da casa de Obed-Edom. Está ali. Aí ele só queria escutar o que Natan falou para ele. Vai lá. Falei, faz, não, meu servo, meu rei, faz conforme está no seu coração. Só que o que Davi queria era algo até um pouco religioso. Ele queria construir algo que Deus não queria que ele construísse, que era o templo. Era o que ele queria. Ou seja, é como se ele tivesse forçado o profeta a falar o que ele queria. A gente tá cheio de gente assim. Você vai para a igreja e diz, não, esse profeta só é profeta se ele falar comigo. Então você começa a falar um pouco da sua vida para forçar o profeta a te falar aquilo que você quer ouvir. Né? E o profeta, ele fala aquilo que o Senhor quer que ele fale. Né? Então, e aí, no mesmo dia, Deus visita Natan e fala, vai lá e desfaz o que você fez. Eu não mandei ele fazer isso, eu não mandei ele construir casa para mim, que eu não preciso de casa. Desde quando eu saí lá do Egito, que eu estava com aquele povo, eu não quero isso. Vai lá e desfaz. E outra coisa, não tirei ele de trás das ovelhas maiores do pai dele para construir casa para mim. Não foi para isso. E fala para ele, aí parece que já em 1 Crônicas, capítulo 17 também, que parece que tem essa narrativa, 15, 17, fala também sobre, já fala assim, eu vou dar isso para teu filho, Salomão, né, e tal. E ele vai lá e fala. Né? E Davi aceitou aquilo no coração dele. E se a gente for analisar, eu gosto muito desse trecho, quem era Davi? O maior rei da história de Israel, até hoje. Até hoje, Davi é respeitado em Israel. Então, hoje lá o pessoal faz mais alusão ao nome de Davi do que o próprio Cristo. Né? Ele é muito mais respeitado do que o próprio Cristo. E Davi quem era? E ele aceitou aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Ele fez aquela oração bonita, né? Que lá no versículo 27, versículo 28, 29, ele fala, tá bom, Senhor, eu aceito tudo isso. Só te peço uma coisa, não deixe de cumprir aquilo que tu me prometeu. E abençoar a minha casa, abençoar a minha família. E a Bíblia diz que Deus abençoou. Só que se você for analisar, lá no capítulo 11 vem a queda, daquilo que você falou. Lá no capítulo 11 já vem aquilo, ou seja, ele tinha a oportunidade de dizer não, ele tinha tudo que ele queria,
Quantas mulheres ele poderia ter? Ele tinha, se ele quisesse, mas ele preferiu praticar um adultério e um homicídio ao mesmo tempo, né? E tipo assim, isso, de certa forma, assim, desagradou tanto ao Senhor que ele sentiu o afastamento do Senhor da vida dele, que a gente está acostumado. A gente já vê aí, né, em Salmo 51 aquela. Hoje mesmo eu estava meditando no Salmo 51, lendo ele hoje de manhã. Aquele desespero de Davi pela presença do Senhor. Isso conota o quê? Quando eu pego, o Senhor se afasta de mim. Era o rei. Era um homem mais respeitado. Em Atos capítulo 13, versículo, se não me engano, 25 a 24. 24, eu acho, né? Que vai dizer que ele... Achou Davi? 13 e 22, parte B. Exatamente. Que quando o Paulo está pregando lá no Antioquia, ele vai falar assim, falando sobre Jesus e fala sobre Davi, né? E aquele que era segundo o coração. Achei Davi, homem segundo meu coração. Já pensou de eu chegar e falar assim, Marcos, você é um homem segundo meu coração? Aí depende. Aí você olha assim, mas quem foi Davi? Um pecador, um homem, mas é uma pessoa que ele tinha a sensibilidade espiritual, que é o que falta em nós. Nós pecamos todos os dias, acho que nós pecamos. Praticamente a humanidade hoje pega todos os dias. Não prego não sou que tu pega. É um pensamento vão, é um comportamento inerente ao pecado, é algo que desagrada o Senhor. Todos os dias nós passamos por isso. É uma raiva, em vez de irar no pecar, a gente peca, depois se ira. É mais ou menos assim, a gente está, de certa forma, assim, misturando todas as coisas. Um grande homem de Deus, mas teve suas mazelas, né? Infelizmente caiu, pecou, né? Outro dia eu estava falando que os valentes de Davi, eles eram mais, vamos dizer assim, esqueci a palavra agora, mas eles eram mais fiéis, né, a Davi do que os discípulos de Jesus. É que eles vão fazer de tudo por Davi, tudo. Eram as pessoas que tinham assim, um carinho, um amor maior por Davi do que os próprios discípulos tinham por Jesus, né? Então, são pessoas assim, e muitas das vezes nós somos cercados de pessoas assim, né, que amam mais você do que Jesus. Aí o mesmo discípulo lá, que negou Jesus, está lá no capítulo 21 de João, lá, tendo uma conversa com Jesus, e Jesus falou assim, me negou. Mas do jeito que tu me negou 3 vezes, eu vou perguntar se tu me ama 3 vezes, né? Que de certa forma foi um embate. Então, que na terceira vez que ele pergunta para Pedro, a Bíblia diz que ele ficou triste. Porque ele lembrou do pecado. Ele já lembrou logo, você me perguntou 3 vezes, foram as 3 vezes que eu neguei ele. E eu tinha dito que eu ia com ele até a morte. Especial, eu deixei ele. Né? Então, realmente, José teve a oportunidade de se prostituir ou de adulterar, fornicar ou qualquer outra palavra que seja concernente a isso, mas ele optou por ser fiel ao Deus dele, né? E enquanto Davi teve a oportunidade, Davi ele teve quase um comportamento de Eva. Se você for analisar, Marcos, eu sou muito apaixonado por esse trecho. 2 Samuel capítulo 7. Ele estava andando no palácio e a Bíblia diz que era tempo de paz. A Bíblia diz que Deus tinha dado paz a Davi naquele tempo. Então ele estava no lugar certo. Ele estava na hora certa. Ele viu o quê? Ele viu a presença de Deus. Por quê? Porque era o tempo dele estar no castelo. Era o tempo dele estar no palácio. No capítulo 11, a Bíblia diz que era tempo de guerra. E ao invés dele estar lá entre os deles, ele estava no palácio. Então, ao invés dele ver a presença de Deus, porque estava no lugar errado, o que ele viu? Ele viu um adultério e uma morte. Ou seja, é como se ele tivesse um comportamento de Eva. Não era para ele estar ali. E a tentação, ele olhou, ele poderia ter desviado, poderia ter olhado. Pode acontecer, se você está num lugar e alguém passar despido, você olha assim, você não vai interessar você algo que aconteceu. Mas não. Ele optou por desejar aquela mulher e nós conhecemos o fim de Davi. Né? Então são 2 homens, né, em momentos bem distintos, que tiveram 2 opções, tiveram 2 destinos e tiveram suas vidas, assim, de certa forma. Um foi um dos maiores governadores, na realidade, como dizem alguns pregadores, aquela função foi criada
por causa de José, olha o que Deus fez, né? Vou criar um cargo aqui de governador de Egito, que não existia isso. E aí parou para que a gente fala, eu só serei maior do que você quando eu estiver no trono. Exatamente. Ou seja, se ele estivesse tirando férias, vamos dizer assim, quem governava era José. De certa forma, eu acredito que José governava tudo. Eu sou, não é que eu mando, mas eu sou gerente de uma instituição aqui na cidade, e eu tenho a proprietária da empresa, né? Mas quando ela não está, a resposta, ou a última palavra é a minha, né? Pela alçada que eu tenho dentro da empresa. É a mesma coisa de José. Se eu não estiver aqui, você é que manda. Você é o segundo homem, né? Mas a última palavra é minha. Mas ele tinha liberdade de fazer o que queria, né? E isso levou ele a essa função hoje em Chicago. Já Davi, ele já era a suprema, vamos dizer assim, era a pessoa mais importante de Israel. Não tinha ninguém acima dele, só Deus. Né? Não tinha, como homem, não tinha ninguém acima de Davi. E ele poderia fazer diferente, igual José, mas ele optou por fazer diferente. Né? E teve a espada lá, que, como diz o profeta, não se apartou da casa dele. Né? Situação triste. Né? Pastor, nesse caso aí, o pastor, entrando aqui na área secular, o pastor já tocou desse assunto aí, o pastor gerencia em qual setor, qual é a área? Eu trabalho no ramo de material de construção. Sim. Tem pouco mais de 5 anos que eu trabalho com material de construção, né? Na cidade é a segunda empresa, já trabalhei em uma outra. A gente passou uma temporada, quase 8 anos ali em direção, né? Deus me preparando para o que ia acontecer na minha vida aqui. Você morou no Pará, né? Morei 8 anos, né? 8 anos. Mas tinha também material de construção. Não. Outra coisa. Não voltou de lá achando, não, né? Não voltei não. Até porque a gente não. Acho quando já não. Lá, um abraço para os irmãos paraenses aí, são uma bênção, é bem parado, né? Eu ficava no sul do estado. É um estado muito grande, né? Sim. Eu morava a 800 km, 900 km da capital. Certo. É um estado muito grande, 900 km é um dos maiores estados da nossa federação. Então eu morava no sul do estado, já quase na divisa com Tocantins, né? A 110 km da divisa com Tocantins. E lá era uma região bem povoada por pessoas turistas, goianos, tocantinenses, né? Pessoas lá do sul, de São Paulo e tal. Uma região de pecuária, né? Crescendo na parte de agro. E ficamos lá, eu fui lá, mas trabalhar em outro segmento. Certo. Era caminhões. Gerenciava uma concessionária de caminhões lá. E lá nós ficamos por esse período, até Deus abriu uma porta para voltarmos. E assim, eu acho lindo o que Deus fez na nossa vida lá, que foi quando foi para a gente ir para lá, agora veio o sobrenatural de Deus. Eu lembro que a gente estava orando, eu trabalhava numa grande empresa, até uma multinacional, aqui, e prestava serviço no Pará. Lá naquela região, Marabá, ali, sul, sudeste do estado. E eu recebi uma proposta para assumir essa loja lá em Redenção. E eu lembro que foi numa segunda-feira, no final do dia, e quando foi na terça-feira eu liguei para minha esposa. E falei para ela assim, amor, eu recebi uma proposta. Eu falei assim, eu acho que é a proposta da nossa vida. E quando eu comecei a falar, eu não percebi que eu falava mais em dinheiro, né, por proposta boa, do que por algo que fosse ligado ao ministério, fosse ligado à nossa parte espiritual e tal. Porque naquele momento, não é que eu estava longe disso, mas eu entendi que era o momento de falar só daquilo, né? Eu lembro que ela falou assim... O ser humano como um todo, pastor, busca uma qualidade de vida melhor, né? Sim. Mas eu acho que eu fiquei naquele momento assim, nostálgico, né? Assim, aquela coisa ali. Ela falou assim, olha, não sei se tu percebeu, mas de 10 palavras que tu falou, 8 tu falou só em dinheiro. A sua esposa. Ela falou pra mim. A importância assim, aí eu falei assim, não, amor, mas é porque a gente tem orado para isso e tal, e eu entendo que é fruto das nossas orações e tal. Aí ela falou assim, pois eu vou orar. Quando ela falou isso, eu me chateei. Fiquei muito zangado, né? Que eu falei, nós estamos orando? Aí Deus responde através da porta que ele se abre, ela vai orar. Aí ela falou assim, aí na hora eu acho que eu não tinha o que falar, então foi até movido pelo Espírito Santo, eu falei assim para ela, assim, se Deus se calar? Aí ela falou, você não vai se calar para mim. Bem, eu estava saindo para Paraupebas, fazer região. Quando foi na sexta-feira eu retorno para Marabá, né? Que eu fiquei terça, quarta, quinta, sexta lá, tudo eu estou retornando em Marabá. Eu saí 9 horas de Paraupebas. Quando foi umas 11h15 para 11h30, antes de 11h30 da manhã, ela me liga. Você tá onde? Eu só acabei de chegar, eu tô te ligando e tal. Eu falei, não, acabei de chegar em Marabá, tava fora de área. Aí eu falei assim, você falou com o pessoal aí da empresa da proposta? Eu virei para ela assim, e falei para ela assim, eu tô esperando você orar.
Aí ela falou assim, ou seja, ela tava tão assim, numa euforia tão grande, que ela nem ligou pro meu deboche. Que eu falei foi de propósito, não esperando você orar, porque eu tinha que dar resposta até na segunda, né? Aí ela falou assim, se eu te falar que Deus falou comigo. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar dentro do carro, né? Um momento assim, meio de emoção. Ela chorando lá, eu chorando de cá, né? Eu como? Falei assim, quando eu falei para você que Deus ia falar comigo, eu coloquei isso no meu coração e comecei aquela oração matinal do círculo de oração, que tem em todas as congregações, né? Nossa denominação. E ela começou a orar. Quando foi na sexta-feira, ela começou a orar, ela não conseguia mais orar, só chorava, porque Deus não falava com ela. E ela tinha colocado. E ela disse que orou assim, Senhor, você não falou comigo. Então eu entendo que o teu silêncio, eu estou concordando para a gente ir. Então eu vou, quando meu marido chegar, eu vou falar que a gente vai. Terminou ali a oração, e aí tem aquela oração, a última oração, né, que as irmãs fazem, né, e fizeram um círculo ali para fazer a oração. E aí falou assim, nós vamos orar com a irmã Márcia, é do pastor saudoso Mangueira. Sim, né? sim. A irmã Márcia, vamos orar com a irmã Márcia, né? Se ela estiver nos vendo, um abraço para a irmã Márcia, uma bênção de Deus em nossas vidas. E aí, ela congregava com a gente na Moitabu na época, né? E todo mundo fechou o olho, né? Ali para orar, né? E ficou aquele silêncio, né? E ela, no pensamento dela, ela não vai orar? Quando ela abre o olho, a Márcia está em frente a ela. E falou para ela assim, olha, aquilo que você tem pedido a semana toda é sim. Você pode ir. Eu vou estar com você. Eu vou abençoar vocês na área profissional, ministério. E lá tem uma cadeira para vocês no meu ministério. E eu vou abençoar vocês. E voltou. Ninguém entendeu nada, mas ela sabia que era fruto da oração. Porque Deus fala. O grande problema é que nós estamos querendo calar os profetas. Mas Deus continua revelando, Deus continua falando, Deus continua nos atendendo. Nós que estamos afastados de Deus. Nós que estamos nos afastando de Deus. Cada dia que passa é uma decadência do ser humano. Nós estamos cada vez mais nos afastando da presença de Deus. Aí, observando esse testemunho que o pastor coloca aqui, a gente vê que nada na Bíblia é colocado à toa, né, pastor? Não. A gente observa lá que Deus, lá voltando em Gênesis, né, quando ele vai formar a mulher, né? Qual o local que ele tira? Então a gente observa aí, de certa forma, esse exemplo que o pastor, esse testemunho que o pastor deu aí, é a questão da sua esposa, né? Exatamente. É como diz a Bíblia, né? Auxiliador ali, trazendo aqui, de certa forma, algo que foi fundamental aí, e trazendo observando a sua fala, na sua ligação, né? As características do que ela pegou, as palavras que ela pontuou, apontou, né? Exatamente. E tudo correu de forma agradável e a vontade de Deus se estabeleceu na sua vida aí, né, pastor? Aí eu sou de lá de redenção. Aí nós ficamos lá quase 8 anos, né? Fui desligado da empresa lá, não entendi o motivo do meu desligamento, né? Foi uma longa história, não vou entrar nesse assunto. Fiquei muito triste, fiquei assim, aquela depressão, mas aquele momento assim meio depressivo, perdi meu emprego, um bom emprego, aquela coisa assim. Foi um momento assim muito difícil nas nossas vidas. Em 2014, nós descobrimos que o pai da missionária da minha esposa estava com câncer, né? Poucos meses depois ele já estava em Barretos, fez um tratamento e de certa forma Deus curou ele do câncer, Graças né? a Deus. Ficou aquele acompanhamento, né? De certa forma, fizemos um curso de ação de graça ali na casa dele, foi uma bênção, todo mundo muito feliz. Pouco tempo depois eu descobri um outro câncer e infelizmente esse câncer foi um pouco mais agressivo, né? E eu lembro que em 2017, quando tudo isso aconteceu, no meu desligamento da empresa, o pastor, onde ele estava lá em Barretos, estava tudo bem, meu sogro estava fazendo tratamento, estava bem de saúde e tal. Eu vivendo meu maior momento profissional, né? Vou falar algo aqui bem pé no chão, ganhando muito dinheiro, né? Que é o que nossas conquistas, que você até frisou agora há pouco. E eu lembro que ele teve um sonho, e nesse sonho, o pastor teve um sonho que o pai dela chegava com uma bandeja e 3 objetos, acho que de ouro, se não estiver enganado, objetos valiosos, né, para entregar para cada um dos filhos, né? E ninguém ficou sem entender nada, né? Aí minha cunhada ouviu o sonho, ligou, que estava com ele lá em Barretos, ligou para ela, né? E ela ficou assim, me falou o sonho, também a gente não entendeu nada, né? E aí, ela numa conversa com a irmã lá da igreja, Deus de novo falando, né? Ela falou assim, ó, o pastor do meu pai lá em Barretos teve um sonho assim, assim, assado. E a irmã foi, assim, bem incisiva em falar, Deus vai levar seu pai. Aí ela ficou assim, né? Antes dela chorar, ela falou assim, tem mais um recado do Senhor para você. O tempo de vocês aqui em Redenção acabou. Eu vivendo, meu sogro estava bem, eu vivendo meu melhor momento profissional,
E ela começou a chorar, então eu não vi nada disso, né? Quando a gente entrou no carro, ela foi me contar. Eu fiquei chateado. Mas a irmã se emocionou. Meu sogro tá bem, eu tô vivendo o meu melhor momento. Quem sai da empresa sou eu que pedi conta, eles não me deram. Né? Então, e eu lembro que isso aconteceu, tirei férias em julho, em agosto, quando eu voltei de férias, 2 dias depois que eu cheguei na empresa, eu fui demitido. Foi demitido. E menos de 20 dias depois eu perdi meu sogro. Então foi algo assim muito em cima do outro, assim. A gente ficou, então eu entrei nesse, a gente ficou muito triste, viemos pra cá e tal. E a gente ficou sem entender nada, né? Fui trabalhar numa outra empresa. Nessa outra empresa eu fui lá comecei a trabalhar fui trabalhar em outra empresa e numa dessas empresas de caminhão também eu fui vender o caminhão para uma empresa, para um empresário. E lá esse empresário me fez uma proposta. Só que eu não sabia que esse empresário era dono das 2 maiores lojas de construção aqui da cidade de Imperatriz. Fazia a mínima ideia. Não sabia nem que ele tinha ligação aqui com Imperatriz, né? E ele fez a proposta e eu falei, não vim aqui te pedir emprego. Aí eu sei que no final eu falei assim, aí quando ele falou assim, mas não é pra cá não, é pra Imperatriz. Ele é dono da loja Scala e da Futura, né? E aí eu fiquei assim, eu não quero. No final da conversa eu sei que alguns meses depois eu estava retornando para a Imperatriz para gerenciar a loja Scala. Né? Aí, né, Então, ó, como Deus faz, né? E engraçado, Marcos, assim, a gente não pode esquecer daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós somos muito falhos às vezes, a gente esquece, não por maldade, mas a gente acaba esquecendo. Da natureza humana, né? E um dia eu estava lá na empresa, lá e conversando com um pastor, e ele me perguntou, como é que tu veio parar aqui? E aí o Espírito Santo me lembrou do dia que eu fui demitido, do dia que meu sogro morreu. Então, tipo assim, Deus trabalhando da forma dele, do jeito dele, dentro dos mistérios dele, para me trazer de volta aqui. E Deus foi me levantando aqui nessa cidade, né, me honrando aqui na cidade, eu e a minha família. Né, e poucos dias a gente já estava ombreado no departamento da família, com o líder geral da família. E ele, quando ele ficou 2 anos, 2 ou foi 3 anos, acho, no Ministério da Família, e nos indicou. E ficamos por 2 anos até a gente assumir a igreja. A gente optou por não continuar, porque o tempo ia ser mais escasso. Né? Eu saía todo domingo para pregar na igreja. Então, para a gente estar saindo como pastor congregacional, é complicado. Eu fiquei o ano de 2022, praticamente só ia nascer na Muitaboa. E aqui na nossa congregação eu saí 2 vezes. Para você ter ideia, né? O máximo que eu saí, às vezes, por uma semana, durante a semana, para pregar durante a semana, que é mais tranquilo. Mas Deus, ele faz assim, de uma forma assim, que às vezes você nem imagina. Então, acho que o ruim da prova não é passar por ela, é não saber por que você está passando. Mas o bom da prova é que lá na frente, quando você sai, você entende por que você passou. Eu falo uma frase, sempre quando eu estou pregando, não todas as vezes, mas volta e meia eu falo, que deserto não é lugar de nós fazermos morada. O grande problema do povo que saiu do Egito é porque eles quiseram morar no deserto. A terra estava pertinho. Mas eles chegaram até perto uma vez. Mas por murmuração, por distanciamento de Deus, eles se perderam no meio do caminho. Fizeram tenda, até o tabernáculo foi criado no meio do deserto. Né? Morada do Senhor, a visitação do próprio Deus. Por quê? Porque eles optaram por estar naquele deserto. E nós não nascemos para fazer morada no deserto. Deserto é lugar de passagem. A gente tem que passar. Porque não é lugar ali. Verdade, pastor. E aí a gente observa aí, pastor, essas conexões aí, tudo se encaminhando. Isso não é coincidência. Né? Aí me faz lembrar de uma frase de Albert Einstein que diz o seguinte: olha, coincidência é uma das formas que Deus escolheu para permanecer no anonimato. Eu não gosto de aparecer, né? Mas ele está agindo, né? Aí, no caso, o senhor retorna para a Imperatriz, aí começa no ramo de material de construção. Lá eu comecei, ainda por uns 3 meses, que ele era dono de uma loja lá, vim para cá, ficamos 4 anos na empresa. Houve um desligamento, tipo assim, de saúde do dono, os filhos assumiram. Lembrei da história, sempre lembro da história na minha vida, eu comparo a história de José. Veio um faraó que não conheceu a história de José. José, é verdade. Então veio e o faraó que vem sempre é o filho do outro faraó. Então veio uma pessoa que não conhecia a minha história. Ele olhou para mim e achou que eu era uma pessoa
que não servia para trabalhar com ele. Uma longa história, não vou entrar nesse mérito. E logo depois a gente saiu de lá e agora em maio vai fazer 2 anos que a gente está ali no Maratão da construção, né? Pessoa que nos apoiou, o pessoal, graças a Deus, um povo de Deus, nos apoiou e nós estamos lá até hoje. E vamos ficar lá até o dia que Jesus falar que é para ficar. Tá certo. Pastor, quando se fala em construção, aí a gente tem 2 partes aí, né? Nós temos aí que a questão do básico, né? Básico e o acabamento. E o acabamento, né? Aí a gente observa, entrando na questão de uma casa, né, pastor? Também a gente observa a questão das características, tem a tinta, né? Fogo, sim, tem a parte elétrica, né? Mas tem algo que ninguém percebe, que é o que está escondido, a né? Fundação. Sim, pastor, a fundação, né? A base de tudo, né? É a fundação, Se né? fazermos a nossa analogia com a palavra, é o próprio Cristo, né? A pedra de esquina, né? Isso. Você vê, se fosse para analisar o que é uma pedra de esquina, ela não tinha praticamente nem cimento, mas ela que dava sustentação àquela forma, estrutura. E a fundação, que é o próprio Cristo, a pedra fundamental, e é o próprio Cristo, é a mesma pedra que nós precisamos para dar sustentação a uma estrutura que está acima. Dizem que por aí que todos os prefeitos que passam na cidade, o que eles gostam mesmo de fazer é o que está debaixo da terra, porque ninguém vê. Mas se estiver mal feito, nós vemos o que nós temos visto aí, que são os buracos. Que é o que é mais necessário, é escondido, ninguém Exatamente, vê, né? Ninguém vê. Pois acha o quê? Esse prefeito não trabalhou. Sempre que ele preparou. E para fazer toda a fundação, exige cuidado, atenção e tempo. Exatamente. Então, às vezes ele acha que não vai dar tempo de eu fazer alguma coisa além disso. Infelizmente, eu acho que é um pensamento da maioria desses prefeitos. Antigamente até tinha uns que fizeram alguma coisa e tal, mas a maioria desses prefeitos. Por quê? Porque o essencial para que em cima esteja estruturado é a parte de baixo da fundação. Ninguém faz uma casa sem um alicerce. Ninguém vive nesse mundo sem alicerce. Os que estão fora desse alicerce tendem a cair. Aí entra lá, e está lá em Mateus capítulo 7. Mateus vai dizer lá em Mateus 7, 24 ou 27, 24, né? Diz o seguinte: bem vitória do mundo que ouve estas minhas palavras, para que será considerado como homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e foram de ímpeto contra aquela casa. Ela não desabou porque estava firmada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras não pratica será considerado como um insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, foram de ímpeto contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua queda. Então a gente observa, pastor, voltando aí a questão da construção, aí tive um grande arranha-céu, uma ponte, a questão do município, o pastor colocou aqui. As pessoas tendem a olhar ao que é visível, né? Exatamente. Mas como o pastor colocou, o importante da vida não aparece, né? Aí trazem para a nossa vida espiritual a palavra, né, pastor? Aí vou entrando nesse aspecto aqui, no seu caso aqui, o pastor, a gente já trouxe aqui alguns pastores, né, conversando, e a gente foca muitas pessoas na história de vida delas, né? A pessoa se converteu, era aquilo outro, era isso, não sei o quê. Mas talvez pouco se vela e se louva a Deus pelo fato de alguém, como é no seu caso aqui que a gente vai citar, né? Que é algo maravilhoso em relação aos outros, não de certa forma desprezando os outros testemunhos, mas para quem já nasce na fé, eu acho que é o caso do pastor, né? É algo, nos diga essa experiência, pastor. Meu pai foi ser pastor ali na Beth Shalom, que antigamente era Rua Estreita, foi dirigente, né? Que existia essa pastor, era só o pastor Moreira, né, vamos dizer assim, pastor José Ribeiro, né, pastor Jairo, né? Naquela época era dirigente, que eles chamavam, né? Que é o mesmo pastor hoje de igreja. Quando ele foi ser pastor ali na Beth Shalom, foi no ano de 1975. 75. Eu nasci em 77. Então, quando eu nasci, meu pai já era pastor. Já era pastor, né? Então, eu aprendi a brincar no pátio da igreja, entre a casa pastoral e a garagem ali, né? A rua era na frente da igreja, brincava com os amigos na porta da igreja. Então, tudo ali dentro. Praticamente a minha infância na igreja, né? Então, como eu falei, foi mais de 23 anos meu pai na frente do pastoreio, né? E uma coisa que eu acho interessante, Marcos, assim, a minha primeira congregação foi o ano passado, né? Que é essa congregação que eu estou, que é a Esperança da Glória. E eu fiquei, o primeiro ano, e quando eu assumi a congregação Esperança da Glória, eu tinha 45 anos de idade. Hoje eu vou fazer 47, eu tenho 46, né? E quando meu pai deixou o pastor, ele tinha 45 anos de idade. Olha, pastor, que interessante, né? 45 anos de idade. E sabe o que eu acho interessante? E eu olhava para meu pai e pensava, meu pai tá velho e cansado.
Né? Porque quando eu nasci, eu já tinha a visão de meu pai um senhor, né? Um senhor, um jovem senhor, mas era um senhor. Então a gente foi crescendo, ele foi criando maturidade, tanto física como espiritual, e a gente olhava para ele e falava assim, não, o pai já está cansado. Então, entregou a igreja porque ele está cansado, né? Realmente, ele estava cansado, ele estava com as outras atividades seculares e tal. Acabou, ele até brinca assim, eu entreguei a igreja para não vir aquela palavra de maldição na minha vida, que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias né? 48:10. Exatamente. Então, para ele foi preferível entregar. Pagou um preço alto. Né? Acho que quem coloca a mão no arado não tem como olhar atrás. Né? Pode olhar para trás. Eu sou pastor para ser pastor. Estou dizendo que quem entrega o ministério, longe de mim, né? Eu vejo o caso do seu pai, pastor Antônio Carlos, que eu não vou dizer que ele foi forçado, mas ele entregou sem querer, né? Meu pai até falou um dia da despedida dele que ele estava no ápice do pastoreio, naquele dia aí, por uma questão de instituição. Tem a questão da instituição, né? Colocava um certo limite, acho que 65 anos. 65 ele foi praticamente obrigado a entregar, né? Mas não queria, né? Então, eu nasci ali no lar cristão. Mas tem uma coisa assim que eu levo comigo, Marcos. Conforme Provérbios 22:6, diz que tem uma instrução para que o menino não se desvie do caminho. Eu acho que a partir do momento que você ensina o menino, ou a criança, ou o filho, ou quem quer que seja, ou até a pessoa que não nasceu do seu ventre, mas é criado por você, você instrui ali, ele pode até se afastar. Mas ele nunca vai se esquecer do caminho. Não tem como. Eu me afastei um tempo, né, na minha juventude, ali, tempo antes de conhecer minha esposa e tal. Me afastei, né? E quando eu voltei para Cristo, em 2001, fiz um renovo com Deus na escola dominical, eu fiz para não me afastar mais do Senhor. Aí conheci ela no mesmo ano, namoramos, casamos no ano seguinte. E eu até outro dia estava pregando uma congregação e falei sobre a questão do que é o valor do culto. Que o culto, no original, significa encontro do homem com Deus. E as pessoas vão para a igreja, vão para o culto e não dão valor a isso. Hoje a igreja está cheia de pessoas que são meros espectadores. São pessoas que estão esperando um momento de um louvor para ser revestido de poder ou da presença do próprio Deus. Eu sempre prego e falo, a presença de Deus a gente leva de casa. E quando a gente sai da igreja, a gente leva também a presença dele. Deus é onipresente, mas não há necessidade de ele ficar no tempo sem ninguém. O que ele quer é quando as pessoas estão lá reunidas no nome dele. 2 ou 3 presentes, ele se faz presente. 2 pessoas ou 3, ele se faz presente. É o que a palavra nos garante. Então, a partir do momento que ele sai, a pessoa sai dali, ela leva consigo a presença de Deus. Né? E hoje, as pessoas elas estão indo para o culto e não estão dando a devida importância ao momento do culto. Né? E no culto, a gente só faz uma coisa, cultua o Senhor. A gente louva o Senhor, a gente adora o Senhor, né? Que é algo que a gente tem que fazer. Porque, agora, eu adoro o Senhor somente na igreja? Não, eu adoro o Senhor onde eu estiver. A minha vida de devoção ao Senhor, ela é um espelho para muita gente. Então, todo mundo vai olhar para mim e vai falar assim, eu quero ser um adorador que nem você. Aí nós vamos lá para João capítulo 4. Quando ele tem um encontro, a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. Por que ele era necessário passar por Samaria? Qual que era o intuito de Jesus passar por Samaria? Um povo que não se cheirava um com o outro. Não, tinha aquela briga, aquela rixa, né, e tal, cultural. Por que era necessário? Porque ele queria ter um encontro com aquela mulher. E dizer para ela que o lugar de adoração é onde tem a presença de Deus. Ou seja, então só que ele deixa muito claro, Deus ele é espírito, ou seja, ele não se detém a parede, ele não se detém a local, é onde você estiver, não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, não é no templo, é onde você está, ou seja, a hora é esta, então é agora. Se eu estou aqui com você, de certa forma isso tem que glorificar o nome do Senhor. É um bate-papo, é uma conversa, eu estou falando sobre minha vida aqui, e isso de certa forma ela tem que trazer algo que vem engrandecer o nome do Senhor. Não nós. Né? E aí quem vai aparecer? O próprio Cristo. Então, a partir do momento que eu estou falando do amor de Cristo, você está também falando do amor de Cristo, quem aparece é Ele, não nós. Né? Então, hoje as pessoas elas estão perdendo essa oportunidade de adorar o Senhor. Elas estão perdendo a essência do culto. Né? A falta de fidelidade. Hoje, cada vez mais, o homem está sendo infiel. Quando eu falo homem, gênero masculino, né? Então, tipo assim, sendo infiel. E uma natureza do Senhor, conforme Paulo capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo de número 13, é que ele não tem como negar a si mesmo, ou seja, é a natureza dele. Se nós formos infiel, Timóteo, não se preocupe, porque ele é fiel, porque ele não tem como negar a si mesmo. Né? O grande problema, aí entra de novo a palavra.
Quando ele chama Jeremias, ó, vai passar por algo muito tremendo na sua vida. Escolhi, eu tenho um plano na tua vida, e é tão certo que isso vai acontecer que eu velo por aquilo que eu estou falando, ou seja, pela minha palavra. E se eu velo, ela tem que se cumprir, conforme Jeremias capítulo 1, versículo 11, 12. Né? Então, eu velo para que ela seja cumprida. Só que Deus está querendo fazer isso nos dias atuais, levantar outros Jeremias, outros Ezequiéis, vamos dizer assim, outros Daniéis, outras pessoas que tiveram a oportunidade de pregar, de ser protestante. Protestante, hoje um termo que não se utiliza mais, é uma adaptação ao mundo, em vez de a igreja, de certa forma, que a igreja somos nós, né? E velar por aquelas mensagens, aqueles ensinamentos, né? O que diz lá Salomão em Provérbios 22, versículo 18, que não removeu os marcos antigos, né? Há uma adaptação, não um confronto que deveria ter, né? E de certa forma as pessoas andam entrando nisso aí, mas estão se perdendo, né? Exatamente, estão se perdendo. Aí é a questão da presença de Deus. O pastor colocou muito bem aí. O importante é a presença de Deus, né? Não importa o ambiente local. E fala lembrar de João Batista, pastor. No deserto, né? O sol escaldante. Não tinha lugar, né? O pastor e as multidões afluindo em torno dele, né? E os sacerdotes lá nos seus confortos, seus deleites. Né? Mas o que é diferenciar? A presença. Mas eu lá ouvi João Batista. Vigiar, como o pastor colocou no início aí, existem pessoas no caso quando absoluta do ministério, né? Existe aquele de certa forma tosse, né? Mas existem os infiltrados, né? De certa forma que torcem contra, para derrubar. Se você for analisar, por exemplo, quando Jesus estava lá em Cafarnaum, que aquele coxo era levado até ele, dentro da casa tinha de tudo. Aquela casa ela pode também trazer uma alusão à nossa igreja. A igreja tem de tudo. Tem aquelas pessoas que estão ali para criticar, tem aquelas pessoas para duvidar, tem aquelas pessoas que creem, tem aquelas pessoas que querem milagre, tem aquelas pessoas que estão ali para adorar, tem aquelas pessoas que estão ali para receber o perdão. Né? E o que era mais importante para Jesus era o perdão. Não era o milagre. Porque o maior milagre da vida é nós sermos perdoados. Né? Então, se eu não for perdoado, não tem sentido eu viver nesse mundo. Né? Eu tenho falado muito lá na igreja, gente, a gente tem que aproveitar melhor esse tempo que nós temos com Deus, porque senão daqui a pouco nós estamos tampando só com o peneiro, não estamos fazendo nada. Ou nós aproveitamos esse momento e somos diferentes, fazemos a diferença, ou então nós estamos indo ao precipício. Verdade. Aí, pastor, o senhor nasceu lá cristão, né? Aí, no caso, teve o seu ensinamento, pastor Luiz Gonçalves, Planense Rios, né? E agora, o senhor como pai, pastor? No mundo que o senhor e a missionária também, a irmã... Eliseia. Só lembrar de Eliseu. Pronto, Eliseu. Deus abençoe a senhora Eliseu. E o senhor como pai, pastor? É porque os seus pais, né, teve todo aquele cuidado, mas o senhor acredita que hoje, né, na sociedade que nós vivemos hoje, certas infiltrações no ambiente escolar, é mais complicado, é mais difícil, como agir dessa forma? O senhor tem 2 filhas, né? Outro dia eu conversando com a missionária, eu falei para ela assim, amor, eu acho que é tão complicado para a gente viver, a gente ensina aqui e às vezes a escola desensina aquilo que a gente está ensinando. Coloca uma outra mentalidade na vida das nossas filhas. Né? E às vezes uma palavra de um professor é suficiente para ela mudar o rumo da história dela. É como se as nossas palavras tivessem sido jogadas ao léu. Mas não é. É o pensamento que a gente tem. Né? Uma palavra de alguém pode deixar uma pessoa depressiva. A palavra de alguém pode fazer com que aquela pessoa... Falou de respeito isso aí, Provérbios 18, 21, que a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem utiliza comerá do seu fruto. Né? Exatamente. Então tem pessoas que elas não conseguem administrar isso. Né? Tem pessoas que estão passando por momentos difíceis e em vez de uma pessoa ir lá dar uma palavra de ânimo, dá uma palavra de desânimo. Né? Eu fico imaginando, Marcos, já pensou se Deus olhasse como nós olhamos? Porque a Bíblia diz que Deus, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Isso. Né? Mas já pensou se Deus olhasse como nós olhamos? Né? Eu posso olhar para uma pessoa e eu condená-la ao inferno. Porque eu estou olhando igual Samuel estava olhando. Ele foi lá na casa de Jessé. Tu tem olhar diferente do meu. Tu está olhando a aparência. O que eu quero não está na aparência, está por dentro. E aquele que eu quero não está aqui, está em outro lugar. Então, já pensou se nós olhássemos se Deus olhasse como nós olhamos, estava todo mundo no inferno. A longanimidade do Senhor é que ainda faz com que nós ainda estejamos aqui. Deus é longânimo. Mas
Bíblia diz que tudo que foi profetizado vai se cumprir. Então, essa longanimidade, ela vai acabar. Né? Mas, enquanto estivermos aqui, nós temos que ter o olhar de Cristo. Como era o olhar de Cristo? Todas as pessoas que chegavam para ele tinha um olhar de compaixão. Era um olhar de compaixão. Aí falou assim, mas aquela mulher sirifenícia não foi desse jeito. Deus já sabia o que ia acontecer ali. Aí falou assim, mas ele era homem. Ele era homem, era 100% homem, 100% Deus. Sabia, ele via. Então, que lá naquela passagem que nós citamos do aleijado de Cafarnaum, a Bíblia diz que ele, entendendo os pensamentos daqueles, para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, e leva que anda. Ninguém falou nada, ele só entendeu os pensamentos, ou seja, ele sabia o que eles estavam pensando, né? Então, infelizmente, hoje, as pessoas elas não olham com o olhar de Cristo, aquele olhar de compaixão. Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, Deus tinha, a Bíblia diz que ele se enchia de compaixão. Era de íntima compaixão. E outro dia eu até preguei na igreja e falei sobre qual foi o dia que Deus chorou. A Bíblia não fala nenhum dia que Deus chorou, não diz, mas se você for analisar, aquela passagem lá de 1 Samuel, capítulo de número, acho que é 6 ou 7, quando o povo quando Samuel está ficando velho, e o povo percebe que quem ia governar eles, em outros sentidos, ou ia ser juiz sobre eles, eram os filhos dele. Essa mulher acho que é 1 Samuel 8, parece. Acho que é 8, 8 ou é 7. Aí ele fala assim, nós não queremos ser seus filhos, não seguiram o mesmo caminho que você, nós queremos o quê? Nós queremos o rei. A Bíblia diz que aquilo abateu Samuel. Então, quando ele vai conversar com o Senhor, pessoal, eles me rejeitaram. Aí eu disse, não, Samuel, eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram, foi a mim. Ali é como se Deus estivesse chorando. É claro que pode parecer uma heresia o que eu estou falando, mas é como se Deus estivesse chorando, porque Deus tem o controle de todas as coisas, ele não precisa disso. Ele não precisa de nós. Mas assim, Deus... É como se ele estivesse chorando, ou seja, eu desprezei o amor de Deus. E ele faz a lembrança de onde ele tirou eles. Começa a falar ali. Não, então tá bom, vai lá e pode nomear um rei. E governe sobre eles. O povo achava que quem governava sobre eles era Samuel, mas nunca foi. Deus estava dizendo, não é tu que governa eles, não é tu que toma de conta deles, sou eu que tomo de conta deles. É o centro, exatamente, né? Eu que estou no centro, só que eles não perceberam isso. Por quê? Porque os olhos deles são diferentes dos olhos de Deus. Verdade, bem colocado. Você fala assim, não, meu coração eu não me engano. Aí você vai lá para Jeremias 17:9, né? 17:9. Eu falo assim, enganoso é o coração, né? Então a gente acha assim que... E ele faz alusão à maldição do homem que confia em outro homem, né? Então, hoje o ser humano, ele tá tão assim, perdido naquilo que ele quer, do objeto de desejo dele, que ele passa por cima das pessoas. E assim, eu vou falar uma coisa que é triste eu falar, principalmente num podcast cristão. Tem outras igrejas que está sendo feito assim. E eu não espero nada no mundo. A Bíblia nos garante que nós não precisamos esperar nada do mundo. A Bíblia diz lá em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz. Então não vou esperar não. Agora aqui, entre os meus, então tipo, o que eu espero dos meus? Cuidado, que eu olhe como Cristo olhou, que eu cuide como Cristo cuidou. E, infelizmente nós estamos perdendo essa essência. Aí falar em cuidar, pastor, aí como foi que o pastor entrou no pastoreio aí? Nós vamos entrar nessa questão aí então, né? O pastor começou a falar alguns detalhes aqui agora, né? Aí já tem o quê? 2 anos que o pastor entrou no... eu estou no 2º ano. 2º ano, né? Na realidade... Aí como tem sido essa experiência? O que o pastor acha assim? Eu perguntei para outros pastores, vou perguntar para o pastor também. Pastorear é um fardo, é uma satisfação, é um privilégio, é uma chamada? O que é um amor, um apreço, né? Marcos, quer ver uma coisa interessante? Assim, a minha vida, a vida da minha esposa, da minha família, ela foi sempre tomada por muitas, assim, revelações, profecias, coisas que Deus, cuidar de Deus, a gente vê sempre o cuidado de Deus. A gente não merece, mas a gente tem visto. Eu lembro que a gente não tinha nem filho ainda, eu estava num estacionamento de um supermercado aqui em Imperatriz, ali na Bernardo Sayão, e alguém parou ali, eu ajudei a pessoa a colocar as compras ali, tinha 3 pessoas, uma mulher, um senhor, uma jovem, e enquanto ela estava saindo, nós estávamos colocando as coisas no nosso bagageiro do carro, ela parou do nosso lado e começou a me chamar assim, pastor. Olha aí. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Ei, pastor. Aí eu achei que não era comigo, né? Eu achei até que ela estava falando com a pessoa que estava no banco de trás. Aí eu falei assim, eu?
Eu falei, é o senhor mesmo. Aí ela falou assim, a minha esposa falou assim, não, mas ele não é pastor. A gente não tinha desejo nenhum de ser pastor, né? Ele não é pastor. Aí ela virou assim, hoje não. Quando ela falou isso, nós fomos tomados pelo Espírito Santo no estacionamento. Falando em línguas, eu, ela, todo mundo ali. O senhor que estava atrás começou a bater os pés dentro do carro, assim, cheio do poder de Deus. A gente sentiu muita presença de Deus. Quando nós saímos, olhei para ela, tá preparado? Na época o nosso pastor era o pastor Odimar e a missionária Graciete. Aí eu falei, ele apertou, tá preparado para ser o Odimar? Eu falei, não, tu tá preparado para ser a Graciete? Também não. E aquilo foi passando. Eu lembro que uma vez, quando a gente já estava morando fora, eu vim para um culto aqui na Monte Tabor, que eu vim visitar. E aí, nesse dia da festa, o Mangueira estava do lado, assim, o pastor Mangueira, né? E aí, Júnior, tudo bem? Aquele jeitão dele, né? Aquele descontraído. Exatamente. Ele falou assim, tu já é pastor? Eu falei assim, não. Mas eu falava um não, tipo assim, é um tapa na minha cara, não queria dizer teu, né? Aí eu falei assim, não. Aí ele falou assim, Vai ser. vai ser, desse jeito, né? E aquele negocinho, será que tem isso pra mim? Eu não quero isso. Eu não desejava, literalmente. E eu sei que as coisas foram passando. E eu comecei a me apegar mais para a palavra. Eu era uma pessoa que apreciava a palavra. Eu comecei a viver a palavra. Eu comecei a amar a palavra. Eu comecei a cuidar de pessoas, mesmo não sendo pastor. Não tinha o título ainda, mas já exercia a função na Era tão tal que tinha muita gente que me chamava de pastor e eu ficava constrangido. Somente nessa área que é uma área delicada, que é a família. Quando Né? a gente assumiu a família, eu passaram a me chamar de pastor. Eu falava pro meu pastor, que era Delmi, Marinha Rita, que é hoje o meu pastor, ele falava assim, pastor, eu não quero que me chame de pastor. Mas você é, eu falei assim, não, eu sou presbítero, ele falava assim, presbítero é um pastor, mas eu não tenho um título de pastor, eu não quero que me chame de pastor. Eu não quero que as pessoas pensem que eu estou me aproveitando da minha posição hoje para ser chamado de pastor, eu não quero isso, até porque eu não queria também isso na minha vida. Isso, de certa forma, tem essa característica que até seu pai tem questão ética, né? Sim, tudo. Meu pai é muito. Tanto que ele, quando ele fala, não, eu era dirigente, não era pastor. Olha, a gente tem todo esse cuidado, de certa forma, há esse reflexo, né, pastor? E a gente aprendeu com ele, né, Marcos? Até hoje, também, de forma assim, visual, o pastor assim, já chamado de falta-cor, parece direto, né, pastor? Direto. Tem um cliente que vão comprar comigo lá na loja e falou assim, ei, pastor Luiz, ele sabendo que eu sou Júnior, rapaz, eu não consigo te chamar de Júnior. Só te chamo de pastor Luiz, porque pra mim você é a mesma coisa, tá? Eu me acho um pouco parecido com meu pai, né? E eu sei que nessa, não quero, e a gente vai pregando, vai conhecendo, vai cuidando de pessoas, e a gente vai vendo que isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu sei que um dia Deus colocou no meu coração chamar. Eu fui conversando com um com o outro, né? Os 2, 3 pastores amigos meus, né? Para perguntar e tal, e falando da carga, do peso. Mas tem muita coisa, eles devem saber que tem pessoas orando por você, pessoas que te amam, você cuida bem e tal. É que de certa forma foi me dando um refrigério, mesmo não querendo. Aí eu vou perguntar para quem tem experiência e pode me dar uma orientação. Falei com meu pai. Eu até achei que meu pai falava assim, cai fora disso. Eu até achei, né? Mas eu percebi que não. E não é qualquer um, né, pastor? Assim, que já é um pastor, se utilizar o termo aqui, da velha guarda, né? Que preza muito por aquilo que começou. Não vou querer desqualificar os atuais, mas de certa forma tem um peso, né, do seu pai, toda a história, toda a bagagem, tanto do seu pai quanto da sua mãe, claro, né? E de certa forma aí é uma fonte mesmo aí precisa que você foi buscar, né? Até hoje, quando eu saía para pregar, Marcos, as pessoas me apresentavam assim, olha, ele é o pastor Júnior, já me chamava de pastor e já não gostava, porque eu não era pastor ainda de congregação. De um título, vamos dizer assim, como você falou. Ele é filho do pastor Luiz Gonçalves. Meu Deus, isso aqui trazia um peso na minha vida. Aí eu já pegava o microfone, só sou filho do pastor, mas não serve ditado de peixinho, não. De peixinho não. Oxalá se eu tivesse 10, 15% da experiência ou do conhecimento que meu pai tem, né? Que a gente discute com ele qualquer assunto na palavra. É escritor. Exatamente, escritor, né? Então, gosta, né? Esse ano mesmo. Falei, mas desejo também escritora, né? Também. Né? Esse ano meu pai leu a Bíblia em 18 dias. Glória a Deus. Ele ama isso, ele gosta. Ele gosta do desafio, né? E tal, paga um preço e tal. Você também, eu sei que você é uma pessoa que já leu a Bíblia um pouquinho de vezes. Considerável, né? Já teve leituras rápidas também. E a gente sabe tanto que é difícil hoje você meditar na palavra todo dia, que a gente mais tirar um tempo para ler a Bíblia em tão pouco tempo como foi o caso. Então, tipo, eu fui conversar com ele e ele
só me deu, tipo assim, só me animou para ser pastor. Eu falei, se meu pai que é meu pai, tudo que ele já passou, foi mais de 20 anos, né? Sabe do peso, pastoreio, né? Então, vou conversar com o pastor Raul, né? Que é o primeiro dele. Foi lá, conversa com ele. Eu fui lá, coloquei meu nome à disposição. E quando foi no dia 6 ou foi 7 de janeiro, tivemos a reunião ali no Tempo Central e ele nos chamou para assumir essa congregação que nós estamos lá até agora. Aí Deus, e tem sido. Aí respondendo a sua pergunta em relação ao peso, um fardo, eu considero para mim mais do que um privilégio. Para mim é uma bênção. E acima do privilégio é a bênção. Porque é o Senhor que tem nos dado. E são pessoas assim que a gente vê o amor de Cristo estampado na vida dos nossos irmãos ali da congregação, pelo cuidado que eles têm conosco. Tem dia, ontem mesmo, eu dei uma palavra lá na igreja e eu falei que tem dia que a gente chega realmente extenuado, a gente chega cansado, não vontade nem de vir para a igreja, mas a gente chega lá e ouve os irmãos, vê os louvores, né, e aquilo nos motiva também a entrar no mesmo movimento, na mesma vontade de adorar a Deus, e a gente sai de lá renovado. Já falei na igreja ontem, tem duas situações muito ruins. É a pessoa que entra muito alegre na igreja e sai triste, ou aquele que entra triste e sai pior ainda. Eu não sei o que é pior dos dois, né? Mas é difícil a pessoa entrar na igreja, quando ele foi realmente buscar algo, que ele não saia com algo que seja satisfatório na sua vida, principalmente espiritual. É o que a gente precisa. Então, eu amo hoje ser pastor de pessoas, né? De as ovelhas, vamos dizer assim, cuidar de pessoas, né? Eu já cuidava. Engraçado, Marcos, falando um negócio interessante. Eu falando com um amigo meu, inclusive esse Lucas, que é muito amigo meu, eu falei assim, Lucas, todo mundo vem dizer para mim que eu tenho que ser pastor para eu tipo assim, cuidar melhor das pessoas, para eu fazer ser um pastor de verdade, para eu ser mais útil, né? Mais útil na obra, né? E tal. E eu pregando, eu saindo para pregar, eu não estou sendo útil. Será que eu estou fazendo uma coisa que está desagradando o Senhor? Porque assim, me é revoltado com isso, né? Aí eu tenho que ser pastor de igreja para eu ser mais útil. Ele era itinerante e já tinha assumido a igreja, né? Antigamente. Aí ele falou assim, não, João, deixa eu explicar. Tu sabe que o meu sonho é ser itinerante, que ele prega muito bem. Até um dia me dá a oportunidade para assumir a igreja. Eu não sinto mais nem falta da itinerância. Porque é diferente. A utilidade de você entrar num problema, você chega na igreja para pregar, você prega, entrega aquilo que Deus quer que você pregue, você vai embora. E muitas vezes você levanta um assunto que deixa um problema para o pastor resolver. Tem essa questão também, que é o cuidado. Exatamente, você vai doutrinar a pessoa, você vai pregar a palavra e ela vai de encontro, e às vezes está tendo um problema lá que Deus levou você para lá, né? Se Deus foi capaz de fazer Sansão se unir com Dalila porque ele tinha um propósito, imagina você levar lá para criar uma situação, um problema. Né? Então, você chega ali, você cria uma situação, você prega e deixa para o pastor resolver. Né? Às vezes você doutrina a igreja do pastor, você vai lá, prega, você fala alguma coisa que a igreja está vivendo, você não sabe, mas Deus sabe, Deus te levou para ali, mas você não está na causa, você não está no problema. Quando você é pastor, não. Você entra na casa do teu irmão, daquela pessoa que você está cuidando, ela está com dificuldade, você entra com ela na luta. Você só sai da luta quando ela passa pela prova. É um chamado mesmo, né, pastor? O que diz lá o escritor aos Hebreus 5, versículo 4, né? Ninguém toma para si essa honra, exatamente, né? E sim aqueles a qual Deus chamou, como Deus chamou Arão, né? É um chamado, né, pastor? Deus olha assim, não, é você aqui, né? Então, eu vi o chamado de Deus na minha vida e eu vou falar um negócio aqui para você. Eu me arrependo hoje de não ter atendido o chamado. É claro que tudo no seu tempo determinado. Né? Salmos lá em Eclesiastes 3, primeiro. Tudo tem seu tempo determinado e a tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? Aí, hoje eu sou muito satisfeito em ser pastor. Aí o pastor chegou lá nessa congregação, parece que o pastor deu uma revolução, né, pastor? Em todos os aspectos, né? Físico, espiritual, né? Deus tem nos honrado muito. Né? Você chegou lá, o aspecto não era... Depois, se os irmãos quiserem acompanhar no nosso Instagram, lá da congregação. Pode falar, viu, pastor? Glória, pode falar aí qual é o endereço das redes sociais. @IEAD, né? EAD Campo 1, né? IEAD, ponto Esperança da Glória. IEAD, B mudo ou com I? IEAD da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Imperatriz. Pois é, tem um I no final, não é D mudo não, né? Aí, ponto Esperança da Glória. Então, @IEAD, ponto Esperança da Glória. Tem um arroba não?
Não, foi o Não, primeiro. é o primeiro, é arroba e é @esperança da glória. Esperança da Glória. Bota lá, Esperança da Glória, já vai aparecer. Acompanha todo o Todo o trajetório, tudo, desde quando a gente chegou lá e o trabalho que Deus permitiu que a gente fizesse, que tudo é permissão do Senhor. Hoje nós temos uma bonita congregação, né? Eu até falava para os irmãos, ó, não me preocupo com a beleza do que vai ficar isso aqui, mas o que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer. E assim, meu pai me ensinou uma coisa, Marcos, e eu deixo até essa mensagem para quem estiver nos ouvindo. O lugar, quem faz somos nós. Então, se eu chegar num lugar e eu não me sentir bem naquele lugar, eu tenho que passar a amar aquele lugar. Até porque se Deus me levou para lá, é porque Deus tem um propósito ali. Não que eu estou me senti mal quando eu fui lá, nunca, de forma alguma. Eu costumo dizer que eu me apaixonei pela igreja. E olha assim, que quem olhar as nossas redes sociais vai ver que ela não tinha muita coisa para se apaixonar, não. Igual aquela história da música, era uma casa muito engraçada, só tinha teto e não tinha nada, né? Era uma casa assim, totalmente, uma igreja totalmente despida, estruturalmente, fisicamente, mas cheia da presença de Deus. Então eu cheguei lá, tinha pessoas de oração, que me ensinaram a amar mais ainda a oração. Eles têm umas irmãs lá que oram, a do coque, que são uma bênção. Então toda pessoa que vai pregar lá, fala assim, rapaz, mas que igreja avivada. Não sou eu, é a presença de Deus lá. Não fui eu que fiz isso, eu cheguei, eles já eram assim. E eu sei que todos os pastores que passaram lá cuidaram muito bem daquelas pessoas. O pastor como maestro, vai coordenando ali. Né? E Deus nos está dando a mesma oportunidade de cuidar daquelas pessoas, né? E a gente vai tendo mais afinidade com as pessoas, conhecendo a história das pessoas que é o verdadeiro pastor, sabendo das dificuldades de cada um. É aquilo que a gente pode ajudar tanto na vida secular, espiritual, em todo, até física mesmo, que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo. Eu já faço isso pelos que não são domésticos da fé, imagina os domésticos da fé. Né? Então acho que a gente como cristão tem que fazer isso, né? O social, aquilo que está lá em Atos 2:42 e 43 ali, a gente tem que praticar isso todos os dias da nossa vida, que foi o primeiro papel da igreja depois de ser revestido com poder. Então como é que eu vou dizer que eu estou cheio da presença de Deus se eu não ajudo o meu próximo? Eu não estou sendo a legítima igreja. Então nós chegamos lá e Deus tem nos abençoado nesse sentido. João fala isso aí em 1 João 4:12, como é que a pessoa diz que ama a Deus que não vê? Aquele que ama a Deus que não vê. E não ama o irmão que vê. Exatamente. E tem eu esqueci a passagem. Tiago, aquele que pode fazer, acho que é Romanos, né? E aquele que pode fazer, por exemplo, não faz, negou a fé e pior do que infiel. Faz pelos da família, né? De casa. Esqueci agora a passagem. É Tiago, né? Tiago. Então, fugiu até agora a memória. Esqueci, eu acho que é Tiago mesmo que fala. Aqueles que podem fazer pelos seus e não fazem. Tiago 5:17. Negou a fé e é pior do que o infiel. Não lembro agora. Mas é mais ou menos assim. Tá na Bíblia, né? Como diz o amigo meu. 5:2 vai dizer que aquele que não cuida dos seus é pior do que infiel e negou a própria fé. Da família, né? É esse mesmo. Aí tem Tiago também, que fala também, essa passagem, não sei se é 5:17. Tu não me aperta muito não, porque eu não sou bom de Bíblia igual tu não. Tu e o Carlos, eu não sou muito bom. Pastor Antônio Carlos, eu tô aprendendo aí. Mas talvez eu igual esponja, absorvendo aqui. Eu tô aqui absorvendo aqui. Não me aperte muito não, a gente tem tentado praticar essa leitura. Tava até falando para elas, quando eu sair lá do RenovaCast, nós vamos passar na casa do meu pai e pegar ele tem uma coletânea de livros que dão suporte, né, para as mensagens, tá? Eu não levo, ele tava esses dias, não, depois eu passo aqui e levo. Aí a gente vai pregando, porque você dá um mingau todo dia para a mesma pessoa, vai chegar uma hora que ela não quer mais mingau, né? Diversificar um pouco. Exatamente, então tipo assim, não é que eu tenho pregado a mesma coisa, mas a gente tem que, é bom sempre estar certo, verdade. Buscando outros atributos, outros conhecimentos, outras coisas que vão alimentar, né, de certa forma, assim, esse conhecimento. Então, são livros que meu pai tem, que ele gosta muito. E primeiro meu pai indicar o livro e falar, pode levar, que ele tem um carinho muito grande. Meu pai é muito ciumento pastor dele. Ele gosta demais. O pai, eu acho que ele tem todos os exemplares de Bíblia que existem no mundo, eu acho que meu pai tem. De tudo, desde da igreja, da Bíblia da Igreja Católica, tudo que tu imaginar ele tem. A aplicação pessoal que eu gosto muito, a Almeida corrigida, tudo que cenário todo. O Torá, ele tem o Torá também. Ele tem o Torá.
na época da jubilação do pai, teve acho que fizemos um culto festivo, né? O pastor Luiz Gonçalves esteve presente, ele presenteou o pai com a Bíblia pentecostal, a dedicação. Até hoje ele tem essa dedicatória, tem o maior apreço pelo pastor Luiz Gonçalves, uma desejo, Deus continue abençoando, né? Então, pastor Luiz Gonçalves Júnior, né? Tem alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de acrescentar, né? Fique à vontade, viu? Mas não, eu acho que tudo que assiste um pouco um apanhado de cada coisa, eu acho que a gente conseguiu aqui falar aqui, principalmente ligado à nossa pessoa, ao nosso ministério, ao meu pai, também minha mãe, que você frisou bem, também são bênçãos na minha vida. Eu sempre falo que meu pai é a minha referência aqui na Terra, né? É a pessoa que eu tento, pelo menos, levar o legado dele, pelo menos da forma que ele conseguiu viver até hoje, né? E eu até brinquei outro dia com o pastor amigo, meu pai é só muito CPF. Mesmo pensamento dele, aprendi com ele, o mesmo pensamento dele, tento ter a mesma postura dele. Muda algumas coisinhas, né? Mas a gente sempre está lutando para ter os mesmos ideais, né? Até porque meu pai é uma pessoa que vive sua vida alicerçada na palavra. E para mim isso é o primordial hoje na minha vida, na minha família e nas pessoas que me cercam, né? Hoje à tarde, um dia assim bem fraco de vezes, até brinquei com a minha esposa, foi um dos piores dias desde quando eu entrei naquela empresa. Muito fraco, não sei por que motivo e tal. Mas conversando esses dias tudo agoniado, assim, até almoçado, foi almoçar mais de 2 horas, muita gente e tal, mas foi muito tranquilo. Mas enquanto eu tava lá, chegou uma senhora, beleza? Vou aparecer aqui rapidinho, e ela acha que foi me vender um pano de prato. Só que ela não foi vender o pano de prato. Eu até deixei o pano de prato que eu tenho que pegar lá, levar pra casa. Eu não vou comprar isso aí que minha mãe vai botar pra eu enxugar a luz. Ela riu, né? Só que ela foi lá hoje levar uma mensagem de Deus pro meu coração. E assim, eu até esqueci que o dia foi tão ruim de vendas, pelo cuidado que Deus tem na minha vida. E aquela mulher, ela chorou, ela falou em mistério na minha mesa, e todo mundo olhava. Olhei, vou entregar uma mensagem para mim, e ela disse que falou assim: eu não sei nem porque eu estou te falando isso, eu não sei nem porque eu entrei aqui. Então eu vejo isso, sempre os cuidados de Deus na minha vida. E eu sempre falo para ela: a gente não merece. Sempre para minha esposa: nós não merecemos. Mas Deus tem cuidado. E o que eu tenho aprendido? Quanto mais eu me aproximo da palavra, Deus cuida de mim. Então, a mensagem que eu deixo para os nossos ouvintes desse programa abençoado, que vai crescer muito em nome de Jesus, é que nunca se aparte da palavra. Quando Josué ficou preocupado, quando Deus disse que ele ia conduzir o povo, lá no capítulo 1, ele instrui eles: acerca dessa palavra, não se aparte. Nunca, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se preocupa não, para voltar contigo. Ser forte, ser corajoso. Não se preocupa não. A Bíblia diz que quando os dias dele foram cansados, no capítulo 23, ele chama toda a congregação, chama todo aquele povo que tinha herdado a terra, para dizer aquilo que o Senhor disse para ele quando eles estavam para conquistar a terra. E ele falou justamente a mesma coisa no versículo 6, quando disse: acerca dessa palavra, deste livro, desta lei, nunca se aparte, nem para a direita, nem para a esquerda. Hoje, se nós estamos sendo ceifados espiritualmente, é porque nós estamos nos afastando da presença de Deus. E eu me preocupo muito, Marcos. Eu dia até conversando com seu pai, naquele dia conversando com ele, eu falei assim: pastor Antônio Carlos, a minha preocupação é que essa frieza é tão grande que as pessoas não percebem quem elas estão colocando em cima do altar. E eu aprendi uma coisa: o altar, ele é muito sagrado, é muito santo. Ou a gente vive como Samuel viveu, ou a gente vive como os filhos de Eli viveu. Eles dois tinham entrada no lugar sagrado, mas cada um viveu uma vida diferente da outra e valorizou aquilo que era santo, enquanto os outros profanaram aquilo que era santo. O contrário de santidade é a profana. Então, o que eu deixo assim, para os ouvintes é que nunca, quer aconteça qualquer coisa, qual levante, qual situação da sua vida, nunca se afaste da palavra. Ah, mas está doendo, mas é a palavra. Se você for analisar a história de Jeremias todinho, o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, foi muito duro o que Deus fez com aqueles meninos, né, vamos dizer assim. E
quase todo o começo do livro de Ezequiel fala assim diz a palavra do Senhor, assim diz a palavra do Senhor, assim diz a palavra do Senhor. Ou seja, ele foi, de certa forma, chegou um momento que ele ficou assim, o que eu faço, Senhor? Assim, faz somente aquilo que eu estou dizendo que é para você fazer. Fala para o povo, se eles se afastarem de mim, que é uma mensagem que o pessoal prega errado. Não, se eu afastar de Deus, ele não vai se afastar de mim. Fala para ele que se eles se afastarem de mim, eu vou. O dia que eles quiserem ter um encontro comigo, eu vou ter um encontro com eles de novo. Então, o que eu deixo hoje, assim, como mensagem final, eu acredito que está terminando o programa, é que as pessoas jamais se afastem da palavra do Senhor. Todos os homens que se afastaram da palavra, a começar por Adão, como nós registramos, pagaram um preço muito alto. Mas nosso Deus é um Deus da promessa e ele cumpre aquilo que ele promete. Aquilo que ele prometeu para mim, Marcos, que ele te prometeu, a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir. E ele vai cumprir. Agora só tem uma pessoa, eu vi o pastor Raul pregando uma vez, ele falou assim, só tem uma pessoa que pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Eu e você. Só tem eu e você que pode impedir. Por quê? Por poder? Não. Por decisão que eu tenho que fazer na minha vida. Se eu decidir não amar mais o Senhor, ele vai se afastar de mim. Se eu decidir não seguir mais o Senhor, ele vai se afastar de mim. A partir do momento que eu volto para a palavra dele, ele vai se aproximar de mim. Então, o que eu deixo para o povo é nunca, jamais se afaste ou se afaste da presença de Deus. Jamais. É Deus que vai conduzir você, é Deus que vai tratar você, é Deus que vai te curar, é Deus que vai te zelar, é Deus que é misericordioso. Ele diz que as misericórdias dele se renovam a cada amanhecer. Então, se apegue a esta palavra. Trate a Bíblia como palavra de Deus. Trate ela como ela deve ser tratada. E busque conhecimento. E fuja daquilo que vai te afastar da presença de Deus. Então, deixa essa palavra aí para aqueles que estão nos ouvindo. Graças a Deus, né? Até eu lembrei agora, falando de afastamento, lembrei de uma frase de Billy Graham, né? Toda vez que o homem tenta se afastar de Deus, o diabo tem sempre um barco esperando, né? Ele afasta mais ainda, né? Então, pastor, eu queria agradecer ao pastor Luiz Gonçalves Júnior aqui por essa oportunidade maravilhosa, sua disponibilidade de estar conosco, suas experiências, tanto na área secular, na área espiritual, no pastoreio, os testemunhos que o senhor compartilhou aqui, com certeza vão edificar vidas, né? Vão aqui, porque muitas vezes as pessoas acabam entrando nas redes sociais, porque até você que está aqui nos ouvindo nesse momento, quando você dá uma curtida, aqui o robô, a inteligência artificial do YouTube, ele vai recomendar o vídeo. Também a pessoa que está lá, quem sabe até pensando em fazer uma besteira, né? Aí resolve entrar na rede social, aí vê um vídeo que foi indicado, no caso o podcast, esse podcast, aí ouve a sua experiência, ouve a sua palavra, e aí de certa forma vai de encontro àquela vida e muda. Então eu quero desde agradecer mais uma vez pelo pastor que está conosco aqui, à disposição, sua palavra, esteja conosco em nome de Jesus. Deus continue lhe abençoando, lhe agraciando, deixar aqui livro de Números 6, versículo 24, versículo 26, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê a paz, né? Deus continue lhe abençoando e dando graça, com certeza nesse chamado que o Senhor lhe deu. Aqui também deixo Jeremias 3, versículo 15. Dá-vos aí, pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Com certeza eu tenho essas características, sem falar, aí não tem como não falar também, né, diz que o senhor vem absorvendo do seu pai, todo o ensinamento, a questão ética, que da convivência, de certa forma, acaba refletindo. O senhor trago isso para a vida, o senhor testemunhou aqui e relatou aos nossos corações. Então, pastor, Deus abençoe. Eu queria, já, antes de passar para o pastor, não, passar para o pastor, quiser mandar um abraço, né? Missionária, as filhas, ou mais alguém, fique à vontade, pastor, viu? Queria aproveitar, né, a audiência, mandar um abraço, né, para minha esposa, né? É a minha coluna, hoje que sustenta o meu ministério, né? Eu até falo lá na igreja que ela é 90% do meu ministério. Aí, o restante eu tentando chegar nos 10%, né? Ela é minha vida e meu tudo. Um abraço para as minhas filhas, Ana Carolina e Mariana, e toda a minha família, meu pai e minha mãe, né, que logo eu vou estar passando, quando tiver clicado, estar compartilhando com toda a minha família, você pode ter certeza. E para a minha congregação, né? Deixo aqui um abraço para a congregação Esperança da Glória, todos os irmãos, que Deus possa abençoar. E deixo também o meu abraço para você, seu pai, meu pastor Antônio Carlos, sua família, que Deus possa abençoar. E, como eu disse, que esse programa venha crescer para a edificação do reino de Deus. Amém. Pastor, então encerra com oração nosso podcast aí. Amém. Vamos orar então.
Senhor, nós queremos te louvar, te agradecemos por essa oportunidade que tu nos concedeu de estarmos aqui, Pai. Muito obrigado por esses momentos que aqui tivemos, Pai. Que este programa, que esse vídeo, ele possa, de certa forma, como foi falado aqui pelo irmão Marcos, chegar até pessoas que têm a necessidade de ouvir algo que venha edificar suas vidas. E nós te pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco todos os dias, nos livrando, nos guardando, nos abençoando. Eu te peço que tu venha nos dar também, Senhor amado, vida de paz, uma vida de amor, mas acima de tudo é o que eu sempre te peço, uma vida de comunhão contigo, que é o que precisamos para viver neste mundo tão mal. Nos abençoe em tudo, é o que pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe a todos os nossos telespectadores aí. Mais uma vez, se inscreva no canal. Deixa o like, né? Quiser adquirir um dos nossos livros, se digite aí embaixo, quero comprar. Compartilha também nas suas redes sociais, tem um botãozinho embaixo, compartilhar. E Deus abençoe nossa irmã Jaqueline, está ali na produção. Jesus Cristo está voltando. Prepare-se. Renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção.